está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Não, foi um belo gol, 1-1, Léo. Fala, Canhão, uma boa noite pra você e pra todo mundo ligado na Rádio Bandeirantes. Palmeiras tinha um contra-ataque a seu favor. Alan conduziu a bola de um lado do campo ao outro, finalizou para uma belíssima defesa do Rocher. O Palmeiras não fez uma boa transição defensiva, saiu do momento de ataque para o de defesa, deixou espaços, o Inter conseguiu acessar a área do Palmeiras e o Ronaldo acertou um chute de rara felicidade de canhota no ângulo do Carlos Miguel. O Palmeiras era melhor no jogo, mas o Inter chega ao seu gol. E o Inter ganha o ataque, vai no escanteio pela direita, 1-1. Fechamos 38,5 primeiro tempo. Lá pra área, a bola pra tentar de cabeça aqui no meio. Mercado, defesa corta, sobra a volta pelo meio campo. Com o time do Inter ainda o autor do gol. Ronaldo é quem domina. Caminha, domina, sai jogando pela ponta esquerda. Toca mais à esquerda a bola. Paulinho por aqui, toca para o meio do campo. Vitinho perde na ponta, recuando jogada. Domina o autor do gol. Ronaldo ainda. Caminha pela meia esquerda. Passa o pé sobre a bola, deixa do lado. Pra Carboneiro, drible curto, escapa da marcação. Volta pela meia direita, volta para o time do Internacional. Para Mercado, que lança a bola à frente até Bruno Gomes. Dominou o lateral para tentar cruzar. Piquerez dá o combate em cima. Se anima o torcedor do Inter. Você está ouvindo o som da Bandeirantes. Mostra para você. Com todo o nosso time técnico. Por dentro o Verdão para Vitor Roque. Pede a falta. Não foi nada. Recupera o Inter e joga outra vez. Tentando a jogada por dentro. Se aproxima da marcação pela ponta esquerda. Paulinho aqui domina. Encosta pela ponta. Borré perde na grande área. Paulinho tenta meio local. Vem tirar dele. A bola saiu. Saiu o escanteio, Inter se anima e vai pra cima. Escanteio, Caliel pro Colorado. Mais uma vez, jogada pela esquerda com Paulinho Paula pra cima do Kelvin. Ele consegue o cruzamento. Kelvin se recupera, bota pra escanteio. Paulinho Paula pede o apoio da torcida aqui no Beira-Rio. Escanteio Internacional. Alan Patrick cobra o escanteio. Autorizado, Carlos Miguel vai no alto, não dá pra cair. A arbitragem deu a falta para o jogo e marca a falta. Davi Lacerda, jogo parado. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. 40 minutos do primeiro tempo. Léo Geis, o Verdão sai na frente com Gustavo Gomes e toma um empate 1-1 Inter e Palmeiras. Léo. O Inter começou melhor, ganhando duelos, pressionando a saída de bola do Palmeiras. O Alviverde conseguiu achar na sua linha de meio campo Andreas Pereira e Marlon Freitas. A partir daí, a saída de bola do Palmeiras melhorou e o time ganhou o campo. Também uma belíssima partida do Alan, destaque do jogo para mim até aqui. O garoto da base do Palmeiras conduz os ataques, tem velocidade, leva a bola por muitos metros e dá as melhores opções ao time de Abel Ferreira. O Inter, no momento em que não fazia um grande jogo, em que o Palmeiras era ligeiramente melhor, o Inter chegou ao gol de empate. Beto Rebeque com Roberto Dias na central técnica, com Michel Lopes na mesa de som marcando. Em Porto Alegre a bola rola, o relógio não para. 41, primeiro tempo. Terceira rodada do Campeonato Brasileiro. 1-1 Inter e Palmeiras. Guilherme Agrela. Canhão, mais cedo tivemos a vitória do Atlético Paranaense sobre o Santos por 2-1 e o Fluminense venceu o Botafogo 1-0. Você acabou de acompanhar também Corinthians 2 e Bragantino, aqui no 2-0 em cima do Bragantino na sua rádio Bandeirantes.
Alan Patrick pro Inter, abre a jogada pela beirada do campo, lado esquerdo para Carboneiro, cruzou pro gol, Murilo, tira a bola, volta na grande área, rebate aqui dentro, corta a marcação do Palmeiras, corta Andréas Pereira, volta na ponta, Carboneiro vai atrás da bola, insistiu, tentou, girou, prendeu, protegeu, em cima dele Marlon Freitas, Carboneiro agarrado, toma a frente, ganha, limpou, outro escorregou, tomou uma trombada do árbitro, bola voltou no meio, Vitor Roque atropelou o árbitro, só isso, segue o jogo, linha de fundo, Inter, Bernabé pro gol, ela bate no Kelvin, torcida se anima, o Inter ganha mais um escanteio. Que trombada que deu o jogador do Palmeiras com o seu da Vila, não a buzinadinha Bibi, mas não a buzinadinha, Caliel. Pois é, o Vitor Roque que deu um empurrão ali no árbitro. Escanteio pro Inter, jogada pela esquerda, agora com Bernabé, a bola desviou, vem Alan Patrick na bola. 42 minutos, primeiro tempo, Alan Patrick, fechadinho para Mercado, Carlos Miguel soltou, tira Piqueires, voltou fora da grande área, bola pela direita, para o time do Internacional, para Paulinho, na linha de fundo, limpou, para cruzar pro gol, outro drible, bateu para a grande área, novo escanteio. Só da Inter, Carlos Miguel salvou de novo. Galiel Dornelles. Só da Inter nesta reta final. O levantamento do Alan Patrick. Mercado, soberano pelo alto, cabeceou pro chão. Carlos Miguel fez a defesa. Quase que o Inter virou aqui no Beira-Rio, mais um escanteio, agora pela direita. A bola corta a marcação, ela sai, fica na ponta esquerda pro Palmeiras. Vitor Roque insiste, a marcação volta no meio campo recuada. José Domini joga tranquilo fora da sua grande área. Cabos elétricos Sil, Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, pode confiar. 43 minutos, Carboneiro para trás, o passe recua, já no intervalo, Ricardo Capriotti, intervalo da maior rede de rádios do Brasil, a Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais distribuídas no país, acesse braspress.com, Alan Patrick pela meia do Vila para bater pro gol, manda longe. Dominou, ninguém do Palmeiras marca, o chute vem de longe, essa bola vai para fora, em linha de fundo, tiro de meta para o Palmeiras cobrar no fim do primeiro tempo, 43,5, Léo Gens comenta na Bandeirantes, o Inter, o Palmeiras, Léo. O Inter cresceu com gol, consegue se impor mais na partida agora, naquele momento, antes do gol, o Palmeiras era melhor. Chama a atenção a quantidade de faltas que o Vitor Roque simula na partida. Toda hora o atacante do Palmeiras cai e a arbitragem não marca a falta. E não tem que marcar mesmo. Esse é um problema do jogo do Vitor Roque. Ele precisa cair menos no campo, disputar mais as bolas. Agora foi ele que chegou no jogador do Inter no meio do campo. Acho que vai tomar cartão pelo jeito, a sua mãe quadrada. No chão, o jogador do Inter, o seu Davi Lacerda, não vem com o cartão na mão. O Vitor Roque diz que não bateu. Mas ele chegou por trás, colocando o pé e acertando o Paulinho. Em Caliel Dornelles. Ficou apenas na resenha, Canhão. Poderia receber o cartão amarelo porque... Lopes, corrigindo, foi o Flaco Lopes, não foi Vitor Roque, não. Isso, Flaco Lopes ali no círculo central, pegou ali por trás o Paulinho Paula, ficou apenas na resenha, falta pro Internacional e Abel Ferreira, muito incomodado, foi sentar na casa-mata e botou basicamente todos os jogadores no aquecimento. Plaquinha na mão do quarto ato, Luciano Miranda Filho, já subindo, marcando mais 5 minutos de acréscimos. Vamos fechar 45. Vem aí Ricardo Capriotti, no intervalo pela maior rede de rádios do Brasil. Ferramenta profissional é Wonder, da Obra Oficina. Produtos que vencem em durabilidade e performance. É bom trabalhar com Wonder. Fechamos 45, o jogo vai até 50, bola atrás com o Palmeiras, recuado aqui atrás com o zagueiro, domina Gustavo Gomes, devolve a bola, no chão o jogador do Inter, a jogada seguiu, Carlos Miguel com o pé domina, Palmeiras reclama de uma falta aqui, o lance seguiu. Gustavo Gomes enfia a bola para a ponta, na tentativa jogada para o ataque do Palmeiras ainda. Marcação do Inter chega, se antecipa, cai no meio, tenta driblar pela ponta Maurício, trombou na primeira bola, já perdeu na sequência. Ronaldo, autor do gol, é quem toma. Já vira a bola para a direita, Vitinho se projeta pela beirada do campo, deixa ao lado da aproximação com o Bruno Gomes, toca no meio lateral, já recuando pela metade do campo. Alan Patrick se desmarca, continua caindo o jogador do Palmeiras ainda. O Inter não para o jogo, domina
dominou de frente para tentar bater pro gol. Paulinho tá muito longe pro chute, entrega a bola, ponta esquerda para Bernabé, driblou de volta, devolve a bola, agora se levanta Flaco Lopes, recuperação pro Palmeiras ainda para Ronaldo. O Inter tentou pressionar, toma a volta, jogando pela beirada para Mercado para linha de fundo, para chegar com o Vitinho, limpou, bateu pro gol, toca na marcação e a bola vai para fora. E o Abel, para variar, vai para cima do 4-4. O Flaco Lopes tinha caído pelo menos uns 30, 40 segundos reclamando de falta aqui, Caliel Dornelles. Ficou reclamando de falta do Borré, mas o árbitro não marcou. E o Abel Ferreira, como tu mencionou, Canhão, ficou reclamando com o quarto árbitro, pedindo esta falta no atacante palmeirense. Futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Inter atrás com os zagueiros, Vitor Gabriel domina e volta a bola para Mercado, leva a pressão do Vitor Roque, abre a passada pela beirada, Bruno Gomes para Vitinho, drible curto, sai da primeira jogada, enfia na ponta, lá pro ataque, Borré no fundo, cruzou na área alta, a bola muito alta para Carboneiro, conseguiu dominar a bola, sai da grande área, Kelvin tenta pressioná-lo, Carboneiro passa Bernabé, Carboneiro limpou, clareou, outra pinta, insistiu, Alan chegou com ele, Carboneiro ganha, vai para a área, Kelvin chega, cai Carboneiro, se levanta, Alan chegou, desviou para fora, a bola saiu, escanteio. Chegou a reclamar de pênalti, Carboneiro, arbitragem não marca o pênalti não, escanteio, Inter na ponta esquerda, Caliel. Jogada do Carboneiro pela esquerda, para cima do Kelvin, já tinha deixado o lateral para trás, chegou o Alan, botou para escanteio, Alan Patrick na cobrança. Cobrado curto na área, Carboneiro limpou de frente, para trás o chute, carrinho na bola, 7 de costa aqui atrás, Gustavo Gomes, rebote, volta no meio campo com o Mercado para tentar tomar a frente, bota a bola para fora, para ninguém lateral, e a torcida do Inter gosta. Tá acabando o primeiro tempo em Porto Alegre, próximos dos 48, Léo Gens, um Inter, um Palmeiras. Crescimento do Inter na reta final do primeiro tempo, aliás, a falta nos últimos minutos dada do Flaco Lopes no Paulinho é uma falta bem discutível, hein? É uma entrada por cima no tornozelo do jogador do Inter, entrada muito dura do atacante do Palmeiras. 48 minutos. Então a previsão, Caliel Dornelles, de chuva no segundo tempo, né? Tem mais essa também, né? Inter tentou, o Palmeiras toma, Flaco Lopes domina, pé direito, no combate longe para fora. Maurício fechado e toma vaia, Maurício, que já foi jogador do Inter. O Caliel, essa previsão de chuva, ela permanece, se mantém, Caliel? Pior que não, Canhão, porque choveu durante a tarde aqui em Porto Alegre e agora o clima ele está sendo favorável. Até tinha uma previsão antes do jogo de chuva, mas isso não deve se confirmar. Melhor. 49 minutos, o Inter tenta a jogada, Carboneiro. Kelvin tenta tomar, ganha dele, recua e volta a bola para Carlos Miguel, sai jogando com o pé dentro da sua grande área. Vai acabar o primeiro tempo em 1 minuto. Ricardo Capriotti vem aí no intervalo pela Bandeirantes. Inter e Palmeiras empatando em 1-1. Futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Kelvin domina, recua, Gustavo Gomes domina a bola, marcado com 2 em cima, vem Carboneiro, tira Gustavo Gomes, na pressão, reclama de falta, não foi nada, lateral, arremesso, Borré, no peito, domina, braço esquerdo foi na frente do árbitro da Vila Seda, é falta marcada para o Palmeiras cobrar no Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente, compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Já olhou para o relógio da Vila Seda para acabar o primeiro tempo do Beira-Rio. 1-1 para Inter e Palmeiras. Gustavo Gomes abriu para o Verdão o placar. Depois empatou o time do Inter com um belo gol do Ronaldo. Flaco Lopes bota no peito, leva a pressão, tomou a frente, ganha Vitor Gabriel na ponta. Kelvin recua, dá Carlos Miguel. Borré vai para cima do goleiro do Palmeiras. Levanta para o ataque, enfia na ponta, olhou para o relógio outra vez. Na ponta jogada, o Palmeiras pede a falta, ele não marca a falta. Apita ao final do primeiro tempo, agora da Vila Seda. Acaba o primeiro tempo no Beira-Rio. Um Internacional, um pro Palmeiras. Na Bandeirantes, hora do recreio, no intervalo vem ele. Alô, Ricardo Capriotti. Fala, Canhão! Daqui a pouquinho você volta para todo o segundo tempo. Rogério Assis retorna na sequência porque estamos no intervalo inteligente Bandeirantes. De 1 pro Internacional, 1 pro Palmeiras. E o Caliel Dornelles, com a visão da reportagem, tá observando o que é aí na saída dos dois times do campo de jogo, hein, Dornelles?
Saída extremamente tranquila, tanto pelo lado do Internacional e também pelos jogadores do Palmeiras. Não teve nem reclamação quanto à arbitragem, apenas alguns lances durante a primeira etapa. Um Abel Ferreira muito incomodado. Depois do gol de empate do Internacional, ele até foi para o banco de reservas e mandou todos os jogadores para o aquecimento. Depois do encerramento dessa primeira etapa, uma saída muito tranquila dos jogadores. Agora ali próximo à linha lateral, o Carlos Miguel e também o Gustavo Gomes ficaram conversando. E pelo lado do Inter, os torcedores que estão aqui presentes no estádio Beira-Rio aplaudiram o time depois da atuação neste primeiro tempo. Muito bem, aliás, que golaço do Internacional, hein? Que golaço do Ronaldo, um espetáculo no Beira-Rio. Já já nós vamos voltar com o Caliel Dornelles lá pro gigante da Beira-Rio, que está recebendo esse encontro de dois gigantes, Inter e Palmeiras. Mas atenção, porque agora é hora de opinião, vamos ouvir Léo Gens. O Léo vai explicar pra gente aqui como foi esse primeiro tempo. O Palmeiras abriu o placar, estava na frente, mas tomou o gol de empate. Léo, boa noite, queremos ouvi-lo aí, o torcedor do Verdão, torcedor colorado quer entender o que é que aconteceu nessa primeira etapa. Fala, Léo. Fala, Capri, uma boa noite pra você. Duelo entre Internacional e Palmeiras. O Inter, o mandante, veio pra campo com 3 zagueiros. O Bruno Gomes não é um zagueiro de origem, mas ele faz esse papel pelo lado direito. No time do Pesolano, Vitinho joga como ala, bem aberto por ali. Ronaldo e Paulinho por dentro. O Bernabé como ala pelo lado esquerdo. Alan Patrick e Carboneiro atrás do Borré, o centroavante. Já o Palmeiras veio com a sua estrutura tradicional. O 4-4-2 de Abel Ferreira, com o Marlon Freitas e Andreas Pereira, os 2 volantes. Maurício e Alan, os 2 meias. Flaco e Vitor Roque, os 2 atacantes. O Inter começou o primeiro tempo melhor, tentando pressionar a saída de bola do Palmeiras, ganhando os principais duelos, mas não tinha conseguido criar chances claras. Até o momento em que o Palmeiras consegue colocar os seus 2 melhores passadores na partida. Andreas Pereira e Marlon Freitas qualificaram a saída de bola. Os passes melhoraram e aí o Palmeiras conseguiu se impor mais no jogo, principalmente com o Alan. O garoto da base é o destaque desse primeiro tempo, jogador de velocidade, um meia do lado direito, que deu muito trabalho ao Bernabé nessa etapa inicial. Foi dele a primeira chance clara do jogo, uma boa finalização para a defesa do Rocher. Logo na sequência, o Palmeiras chegou a um gol de bola parada, cruzamento do Andreas Pereira, gol do Gustavo Gomes, muito parecido com aquele feito no Monumental de Nunes no ano passado pela Libertadores. Também uma bola na área, um cruzamento que o Gustavo Gomes concluiu de cabeça. O Palmeiras estava bem no jogo e aos 28 minutos o Piquerez bateu uma falta para outra boa defesa do Rocher. Para mim o Palmeiras foi ligeiramente melhor que o Inter, mas não considero que o empate foi um placar injusto, até porque quando o Inter faz o seu gol já tinha criado antes uma boa oportunidade com o Carboneiro para uma boa defesa do Carlos Miguel. O Palmeiras conseguiu um bom contra-ataque com o Alan, chegou e finalizou para a defesa do goleiro do Inter. Na transição, o Inter pegou a bola e acelerou. O Palmeiras saiu mal do momento de ataque para conseguir defender, para se reorganizar, e o Ronaldo acertou um chute de rara felicidade da entrada da área para colocar no ângulo do Carlos Miguel. O Inter fechou o primeiro tempo na pressão, dificultando a vida do Palmeiras. Ainda criou mais uma boa chance de bola parada com o Mercado para outra defesa do Carlos Miguel. Primeiro tempo em que para mim o Palmeiras foi ligeiramente melhor, mas eu considero sim que o empate 1-1 foi um resultado justo. Maravilha, muito bom, Léo Gens. Então já volto daqui a pouquinho com você aí. Em instantes a gente retoma para você até fazer uma projeção nessa segunda etapa e as possibilidades aí do Verdão, quem sabe marcar o segundo ou mais gols e voltar de Porto Alegre com a vitória. Daqui a pouquinho vamos retornar com o Rogério Assis, Léo Gens e também o Caliel Dornelles, e na sequência o Guilherme Agrela vai atualizar os jogos encerrados desta terceira rodada do Campeonato Brasileiro, jogos desta quinta-feira do Brasileirão. Mas agora uma informação da Central Bandeirantes de Jornalismo, hoje informações importantes vindas de Brasília. Mais cedo, Cristiano Panvec informou aqui que o ministro Dias Toffoli acabou deixando a relatoria do caso do Banco Master após uma reunião dos 10 ministros do Supremo Tribunal Federal, que acabaram convencendo ali o ministro Dias Toffoli a deixar a relatoria do caso. Isso aconteceu
no final do dia, no comecinho da noite desta quinta-feira. E agora há pouco, por sorteio, o ministro André Mendonça foi designado como novo relator desse caso, do caso do Banco Master no Supremo Tribunal Federal. Ele será o responsável por conduzir todo o processo e elaborar o relatório que vai depois culminar com o julgamento. Fica agora aí, não é a questão do ministro Dias Toffoli, que está sendo muito pressionado, já foi muito pressionado a deixar a relatoria, e agora já uma movimentação política em Brasília, inclusive no Senado, pedindo o impeachment do ministro Dias Toffoli por conta desse relacionamento com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, que hoje é a figura central e principal nesse caso. Então, ao longo da nossa programação, a gente vai trazer mais informações, mais detalhes desse caso, um dia importante em Brasília, no Supremo Tribunal Federal. O intervalo inteligente Bandeirantes, às 10 horas e 27 minutos, faz uma pausa rapidíssima e volta na sequência para falar muito mais do Brasileirão, muito mais desta terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Não saiam daí, a parada é rapidíssima, até já. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar, sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. A Bandeirantes acompanha os fatos, noticia o indispensável e apresenta a informação para que seja discutida, debatida. Contamos com jornalistas de peso e convidamos especialistas para análise embasada, com detalhes, para você ter ferramentas para entender melhor, relacionar os pontos e chegar às suas conclusões. A rádio que investiga, esmiuça, explica, expõe argumentos. É a sua rádio de sempre. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas.
Ronaldo encosta, devolução pela ponta. Vitinho fecha aqui. Alan Patrick limpou, entortou pra bater na área, bate pro gol, toca na marcação. Rebote, voltou de primeira por cobertura. Golaço! Rebote, manda de perna esquerda. Ela encobre Carlos Miguel com seus 8 metros de altura. O Inter empata e marca um golaço de Ronaldo na entrada da grande área. Encobrindo Carlos Miguel. Empata o Inter. Palmeiras, Carlos Miguel não tem. Tá aí o Rogério Assis e o gol de empate do Internacional por enquanto. No Beira-Rio, Palmeiras e Inter vão empatando por 1-1. São 10 horas e 32 minutos, 10h32 do intervalo inteligente Bandeirantes. Guilherme Agrela. Vamos lá, Agrela, quero ouvi-lo aí porque temos hoje o complemento desta terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos aí com os jogos já encerrados. Dá uma passada aí, não é? Na classificação do Brasileirão. Fala aí, Agrela, boa noite. Oi, Capri, tudo bem? Boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no intervalo inteligente da Bandeirantes. Olha, o empate, viu, Capri, que não resolve muita coisa pro Internacional, que nesse momento é o 16º colocado com 2 pontos somados em 3 jogos. Já o Palmeiras fica na 6ª posição com 5 pontos. Então uma diferença aí mínima, claro, nesse início de campeonato, de 3 pontos entre as equipes. Mais cedo, o Santos perdeu para o Atlético Paranaense no gramado sintético da Liga Arena, 2-1, enquanto no clássico carioca entre Fluminense e Botafogo, no jogo de número 300 de Paulo Henrique Ganso com a camisa do Fluminense, deu Flusão 1-0, gol de Lúcio Acosta. E você conferiu aqui na Rádio Bandeirantes a vitória do Timão, o Corinthians vencendo o Bragantino por 2-0, Capri. Uma passadinha na classificação aí, Agrela. Vamos ver como é que tá a classificação aí depois de praticamente 3 rodadas finalizadas. Vamos lá. Vamos lá, Capri, porque nós temos 3 times líderes parciais deste Campeonato Brasileiro. São Paulo, Fluminense e Bahia, todos com 7 pontos somados. Na sequência vem Atlético Paranaense e Bragantino com 6, e aí momentaneamente o Palmeiras com 5, a mesma pontuação de Chapecoense e Mirassol. O Coritiba é o 9º com 4 pontos, mesma pontuação do Flamengo, que também tem 4, e o Botafogo é o 11º com 3 pontos somados. O Corinthians também tem 3 pontos, assim como o Grêmio e Vitória. E aí, daqui para baixo, já começa um certo desespero, viu, Capri? O Atlético Mineiro tem 2, assim como o Internacional. O Remo, na zona de rebaixamento, abre na 17ª posição com 2 pontos. E aí, Vasco, Santos e Cruzeiro, todos com apenas 1 pontinho, Capri. Lembrando que hoje Jorge Sampaoli deixou o comando técnico do Atlético Mineiro. O Galo, que ontem recebeu o Remo lá em Belo Horizonte, na Arena MRV, não saiu do empate por 3-3, acabou custando o emprego de Jorge Sampaoli, não é mais o treinador do Galo. E o São Paulo, hein? A rodada muito boa para o São Paulo, porque o time correu o risco de perder essa liderança, que é simbólica, bem da verdade, né? São apenas 3 rodadas, mas há muito tempo o São Paulo não liderava o Campeonato Brasileiro. E agora, aparentemente, vai dando certo aí, né? O time vai chegando a esses 7 pontos, vai se mantendo aí na liderança do Campeonato Brasileiro. Vai torcer mais um pouquinho também contra o Palmeiras lá, porque se o Palmeiras vencer, vai igualar os mesmos 7 pontos do São Paulo e no critério de desempate pode até ultrapassar o Tricolor, mas por enquanto o São Paulo segue liderando o Brasileirão. É cedo ainda, só 3 rodadas, mas estamos aí, de olho nesse Campeonato Brasileiro. São 10 horas e 35 minutos. Caliel Dornelles, movimentação de retorno dos times aí para o segundo tempo, Caliel. As duas equipes ainda no vestiário, os reservas do Palmeiras que estão dentro do campo fazendo o aquecimento. Todos os reservas, por isso que o Palmeiras não deverá apresentar mudanças, substituições para a segunda etapa, mas ambos os times ainda no vestiário. E vai chover aí em Porto Alegre, ô Caliel? O que está acontecendo aí com o tempo? Vai chover forte aí,
Não, esta não é a tendência, posso colocar desta forma. Antes do jogo até existia uma previsão de chuva durante o jogo, mas a chuva veio na parte da tarde aqui em Porto Alegre, por isso que neste momento não cai nenhum pingo, nenhuma gota de água aqui em Porto Alegre. Veio antes, né? Antecipou esta chuva para a parte da tarde, para que nós tivéssemos um jogo limpo aqui no estádio Beira-Rio. Agora sim, os times retornam ao gramado, tanto o Inter quanto também o Palmeiras no gramado do Beira-Rio. Muito bem. Sem mudanças, não é, Caliel? Aparentemente os times não mudaram aí, não é? Isso, sem mudanças. O Inter, mesmo time, o Palmeiras da mesma maneira também. Muito bom. Então vamos voltar para o segundo tempo. Vem aí os 45 minutos finais e a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil. Ele tá de volta. É isso aí, aquecendo as pregas vocais, porque você vai gritar gol no segundo tempo, ou gols, né? Vai sair mais gol aí na segunda etapa. Então se prepara, agora é com você. Solta a voz, Rogério Assis. Vem, canhão! Toca na bola o Inter, começa o segundo tempo no Beira-Rio. Eu e você, ligados pela mesma emoção no futebol da maior rede de rádios do Brasil. Ao Inter, Carboneiro domina na grande área, mandou por cima. Vitinho fechava aqui dentro da grande área do lado esquerdo. O Inter vai com tudo no início do jogo. 30 segundos e a primeira chance do segundo tempo. Léo Gens, os times voltam sem alterações para o segundo tempo. 1-1, Inter e Palmeiras, Léo. E eu não mexeria em nenhuma das duas equipes. Acho que o duelo na primeira etapa foi equilibrado. O Palmeiras ligeiramente melhor, mas eu não faria trocas, pelo menos por opção, para logo no início do segundo tempo. Domina a jogada atrás do time do Inter. Carboneiro é quem domina. Recomeça. Dá na grande área. Volta a bola até Rocher. O Inter vem trocando passes no seu próprio campo. Marca em cima Flaco Lopes. Rocher dá um bicudo. Levanta para o ataque. Sobe de cabeça pelo meio. Tenta jogar por dentro. Ronaldo. A balancação tenta atrás. Paulinho para o time do Inter. Domina pelo meio do campo. Abre a jogada pela ponta esquerda. Vitinho aqui. Encara a marcação. Passa pela meia do lado dele. Domina a jogada pelo meio campo. O time do Inter prefere inversão. Vitinho vira para Carboneiro. No que domina já gira. Sai do Piquerez, dá no fundo, Bruno Gomes dominou para cruzar pro gol, desvio, passa pela pequena área e vai para fora do outro lado com o time do Inter, por muito pouco não fazendo 2-1, Caliel. Por muito pouco, a jogada começa na esquerda, inversão para a direita, o Bruno Gomes faz o cruzamento na primeira trave, Borré consegue desviar, por pouco que o Vitinho não chegou ali para empurrar para o fundo da rede, é escanteio, Alan Patrick na bola. O Inter vai com tudo para cima e tem escanteio no início do segundo tempo. 2 minutos de jogo. Lá vem a cobrança. O time do Palmeiras por muito pouco não toma o 2-1. Alan Patrick para fazer a cobrança. Aí vem ele, autorizado, segunda trave para Carboneiro, dominou para bater, levantou, ela vai pro gol no alto, Carlos Miguel. Bola forte e perigosa no alto, sai do gol para pegar Carlos Miguel. Pode contar com uma alta performance e segurança, pode contar com amortecedor HG Nakata. Início de segundo tempo quente, Léo Gens com o Inter partindo para cima para ganhar o jogo o mais rápido possível, Léo. E com uma mudança de posicionamento do lado do Internacional. O Carboneiro veio jogar aqui pelo lado direito e o Vitinho foi lá para o lado esquerdo. Veremos se será mantida a estrutura com 3 zagueiros. Me parece que agora o Inter vai para um 4-2-3-1. O Bruno Gomes vai jogar na dele agora como lateral direito. Flaco Lopes pro Verdão, pela meia esquerda para a grande área, para Vitor Roque, bateu Rocher! Um canhão do Vitor Roque no chão, Rocher grudou, se soltasse ia tomar o gol no rebote. Galiel Dornelles. Estava bem posicionado o Uruguai, o contra-ataque do Palmeiras, de pé em pé até o Flaco Lopes acionar pela esquerda. O Vitor Roque invadiu a grande área, fez o chute barra, cruzamento rasteiro firme com a canhota. Sérgio Rocher estava bem posicionado, fez a defesa sem rebote.
Placar de 1-1, começando o segundo tempo no Beira-Rio, 3 minutos e meio. Pode contar com alta performance e segurança, pode contar com amortecedor HG Nakata. E tá no chão o jogador do Inter, é contusão muscular. É o Vitor Gabriel. Tá caído. Condição ruim do zagueirão, que tá me parecendo um estiramento. Ele vai pro chão, a jogada já prosseguia. Departamento médico atento e, é claro, o banco de reservas também, porque podem trocar o zagueiro agora. O Inter pode trocar o Vitor Gabriel. Galiel Dornelles. E o Inter só tem um jogador para defesa no banco de reservas, apenas o Félix Torres. Ele ainda não começou o processo de aquecimento, deve iniciar na sequência, porque o Carrinho Maca já está ingressando no campo para auxiliar o Vitor Gabriel, que tem uma lesão muscular, pelo menos é isso que aparenta. Precisará do auxílio. E o Félix Torres, exatamente, ele já foi chamado por Paulo Pesolano, está recebendo orientações, vai pintar no Inter na sequência, ele camisa número 4. Vai ter que trocar o Inter, o seu zagueiro. Sai contundido Vitor Gabriel, vem Félix Torres. Começando o segundo tempo, o Inter já vai perder um titular, Léo Gens. Félix Torres que teve uma passagem muito ruim pelo Corinthians. Acho que seria uma baixa considerável a saída do Vitor Gabriel para a entrada do Félix Torres. Porto Alegre, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos do segundo tempo. Terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Um Inter, um Palmeiras. Guilherme Agrela. Canhão, atenção para os brasileiros nas Olimpíadas de Inverno de Milão Cortina. Amanhã, 7h45 da manhã, Manek Silva entra em ação no esqui cross country 10 km masculino. E na sequência, ao meio-dia, tudo no horário de Brasília, tem Nicole Silveira no skeleton feminino. Troca o Internacional, Galiel Dornelles. Troca forçada por lesão. Vitor Gabriel, camisa de número 41, já deixou o gramado. Em seu lugar, Félix Torres, número 4, já no campo. Verdão domina essa bola aqui atrás, recua de longe, sai do gol. Carlos Miguel com o pé domina dentro da entrada da sua grande área. Já lança a bola pela esquerda, recomeça a jogada aqui atrás o Palmeiras. Trocando passes, Murilo lança pelo meio na aproximação, chegando com o Marlon Freitas. Toca na meia, Alain é quem passa com Kelvin, tenta a jogada, toma a pressão, recua, recomeça e volta a bola com Gustavo Gomes, o autor do gol do Verdão. Um Inter, um Palmeiras em Porto Alegre. Peças para carro, moto, caminhão é na carta. A marca líder em suspensão, pode contar. Domina aqui atrás, de volta o time do Verdão. Murilo entrega a bola atrás com o Marlon Freitas, leva a pressão de Borré, devolve ela pela meia direita, recomeça Gustavo Gomes, já levanta na esquerda, a bola para Vitor Roque, ele sobe, passa da marcação, ganhou o Vitor Roque na área, outra fita para fazer um golaço, ela foi desviada, vai por cobertura, é gol! Gol! Vitor Roque marca um golaço pro Palmeiras. Contra dois zagueiros do Internacional, ele ganha. Entra na área atrás do pé esquerdo pro direito. Chuta, prançada, a bola encobre Rocher. O goleiro do Inter volta desesperado. Corre atrás da bola para tentar evitar o gol, não consegue. Ela entra, um golaço de Vitor Roque. Vale o talento, a categoria, a raça do camisa 9 do Verdão. O Palmeiras marca o segundo no Beira-Rio. Um golaço de Vitor Roque. Ele contra os dois zagueiros, contra Rocher, e marca. Inter 1, Verdão 2. Rocher não tem jeito, tá feito. Vitor Roque, um golaço, aço pro Palmeiras. 2-1, Verdão, Galiel Dornelles. Ele precisa apenas de uma oportunidade, porque é diferenciado. Vitor Roque, o artilheiro matador, o tigrinho pra cima de toda a zaga do Internacional. O lançamento direto de Vitor Gomes, pegou a bola entre Bruno Gomes e também Gabriel Mercado. O Vitor Roque ganha na força do Bruno Gomes, deixa o lateral pra trás, vem o Gabriel Mercado e ele dá um corte já dentro da grande área,
finaliza prensado, a bola desvia, encobre Sérgio Rocher e vai cair lentamente para o fundo do gol do Inter. O Palmeiras volta a estar à frente do placar. Palmeiras 2, Inter 1 no Beira-Rio. Pressão na saída do Inter, a bola sai, o lateral com pressa, cobrou o Colorado, Bernabé para trás, o passe do Mili, volta para o meio campo, recua, Paulinho do Mili, vai voltar a bola com o Mercado, marca Vitor Roque, Mercado, dá um bicudo, levanta lado esquerdo, sobe a defesa, a bola vai muito alta, volta Vitinho, tira Kelvin, domina, dá um balão, levanta para frente, a bola para Vitor Roque, de cabeça rebate, aqui atrás Gabriel Mercado, cai no meio, Gustavo Gomes de cabeça, ganha do Borré, Flaco Lopes vai na bola, leva o tranco do Félix Torres, cai, a arbitragem não pega a falta, bicudo pro alto do Mercado, Vitor Roque sobe de cabeça, ganha, tenta Maurício, volta tirando o Mercado aqui atrás do time do Inter, dá na ponta a cara, Bonito volta ao cabeção, tira Piqueires, a bola voltou na ponta, Bruno Gomes tenta, a bola vai saindo, saiu, é lateral para o time do Internacional. Léo James, Vitor Roque faz um belíssimo gol, talento, categoria, raça do menino, Palmeiras 2, Internacional 1, Léo. Belíssima bola longa do Gustavo Gomes para o Vitor Roque brigar na principal característica do centroavante do Palmeiras. Ele ganhou a disputa do Mercado e também do Bruno Gomes, que é um lateral de origem, é mais frágil fisicamente. E essa é a ideia do Palmeiras para o segundo tempo. Que o Vitor Roque jogue mais aberto pelo lado esquerdo para ganhar as disputas contra o lateral direito do Inter. Do outro lado, as mexidas do Pesolano, trocou o Carboneiro e Vitinho de lado. O Vitinho foi lá para o lado esquerdo para dar uma ajuda ao Bernabé, porque o Alan deitou e rolou por aquele lado. Não foi o suficiente para parar o Palmeiras. 2-1 o placar de momento, Canhão. Falta pro Verdão e cartão para quem do Internacional, Caliel Dornelles. Paulinho Paula, porque pegou por trás, pelo lado direito de ataque, o Alan recebeu o cartão amarelo. Falta boa pro Palmeiras, meia direita. 10 minutos e meio, segundo tempo é falta, o Verdão cobra 2-1 pro Verdão. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Falta pro Palmeiras cobrar Maurício, cochicha alguma coisa com Andréas Pereira, sai Maurício. Para a grande área, Gustavo Gomes e Murilo. Rocher apenas com um jogador no muro. Aliás, mandou abrir agora, ninguém na barreira. Fica de longe o Carboneiro. Andréas Pereira cobra a falta com 11 minutos do segundo tempo. 1 Inter, 2 Palmeiras. Autoriza a cobrança, a arbitragem. Andréas Pereira para bater a falta pro Verdão. Na grande área, Flaco Lopes, Marlon Freitas, Andréas Pereira, levantou pro gol, toque na grande área, bola rebote, a marcação, Mercado tira, toca para a direita esse passe, abertura para a ponta, domina bem aberto o Paulinho, tentou girar, sai com a bola pela linha lateral, se atrapalhou com ela, em lateral de graça para o Palmeiras agora, cabos elétricos, Sil, a líder do Brasil, se é Sil, pode confiar. 11 minutos e meio, segundo tempo, Beira-Rio, Palmeiras virando o jogo, fazendo 2-1. Aliás, o Palmeiras saiu na frente, o Inter empatou, depois o Palmeiras fez 2-1 com o Vitor Roque. Bola aqui atrás com o Palmeiras, Murilo quem domina, Marlon Freitas pede, marca Borré, dá para trás, Andréas Pereira, volta a bola, Marlon Freitas que recua, dá Murilo, pede do gol, Carlos Miguel, é pro goleiro, pequena área, domina, Borré de longe, marca, Carlos Miguel, cortou para canhota, perna a bola, chuta a frente, toca, dona de volta a bola para Murilo, 12 segundo tempo, Murilo, dá na canhota a bola, para correr Vitor Roque com ele, Félix Torres, domina, Félix, volta a bola para Rocher na grande área, pé direito, toca pelo meio campo ainda, vem Alan Patrick, recua, dá Félix Torres, dá um bicudo, toca a frente de cabeça, Piqueires, corta pro Palmeiras, toca na esquerda para Flaco Lopes, que vira bem a bola por dentro, para Marlon Freitas, passa Piqueires na ponta esquerda, lançado, Piqueires domina, marcado, Flaco perde a frente, para Flaco, tá na área, rolou pro meio, bateu na mão do Mercado, é pênalti, opa, arbitragem não pega, tira Mercado, toca na ponta, Félix Torres, já recua a jogada, envia para Carboneiro, tentou driblar, vem a marcação na ponta, vem Andréas Pereira, Carboneiro ele insistiu, o jogo seguiu, já limpou Carboneiro, sai do Andréas Pereira, vai pro fundo, agarrado pela camisa, por trás é falta de cartão para o Andréas Pereira, o Palmeiras está reclamando o pênalti lá atrás no brasão do Mercado, Caliel Dornelles. Essa é a reclamação dos jogadores do Palmeiras, porque na origem do lance pela esquerda, o Piqueires achou o Flaco Lopes invadindo a grande área. Ele fez o cruzamento e os jogadores ficaram reclamando de uma mão do Mercado. O árbitro até o momento não marcou nada. Depois, na sequência, no contra-ataque, Carboneiro pela direita foi puxando, fazendo fila até o Andréas Pereira puxar a sua camisa, recebeu o cartão amarelo, volante palmeirense, falta pela meia direita, Alan Patrick na bola.
Sensação que eu tive, Léo, que a bola primeiro bate na barriga e depois resvala na mão, no braço esquerdo do Mercado. Para mim não é pênalti. Eu concordo com você, Canhão. E o braço dele não está expandindo o espaço. Então, para mim, não deveria ser marcada a penalidade. É falta marcada para o Internacional. São quase 14 minutos do segundo tempo. Vitinho para bater com a canhota da Patrick para colocar na grande área com o pé direito. Lá para dentro, Félix Torres. Mercado, a arbitragem vai autorizar. Já passou ali o spray, passou o Chantilly, posiciona a barreira, autoriza a cobrança de falta. Alan Patrick e Vitinho, Inter vai para cima, 2-1 para o Palmeiras, em pleno Beira-Rio. Autorizada a cobrança. Falta para o Internacional, Vitinho, Alan Patrick, levantou para o gol, a defesa tira a bola, sai da grande área, volta na ponta até o próprio Alan Patrick, domina, marcado por Vitor Roque, toca na marcação, já troca duas vezes o Internacional, bola na ponta, Bernabé chuta, bateu no braço do Flaco Lopes, espirrada, volta para o comando ainda, tenta a marcação para o contra-ataque, a inversão feita, a bola abertura feita no comando, Vitor Roque tentou, cai Bernabé, Maurício, no peito, dominou, bateu, fora! Maurício perdeu a chance, deu um bico pro gol ao dominar. Tá no seu jogador do Internacional, caído Bruno Gomes, e o Inter troca duas agora. Caliel. Exatamente, troca dupla no Internacional, Alan Rodrigues e também o número 35, Brian Aguirre. Bruno Gomes está caído porque no lance de ataque do Palmeiras foi deslocado pelo alto na dividida com o Vitor Roque. O árbitro nada marcou. Na sequência, Maurício de fora da área com a canhota finalizou longe da meta colorada. Tiro de meta para Sérgio Rocher. Confirmada por enquanto apenas a mexida Alan Rodrigues no Alan Patrick. A segunda, por enquanto não, ainda está aqui no campo. Bruno Gomes que vai sair. Aguirre. Bruno Gomes então, aproveitou, caiu. Aguirre, 35 no lugar do Bruno Gomes. Léo Gens, Pesolano mexe duas vezes para tentar empatar o jogo. 2-1 Palmeiras. A troca do Bruno Gomes pelo Aguirre tem tudo a ver com o Vitor Roque, porque o centroavante do Palmeiras cai um pouquinho mais pelo lado esquerdo e ganhava todos os duelos no lateral direito do Inter. O Aguirre já é um jogador mais físico, de mais bola aérea, capaz de duelar com o Vitor Roque. É uma boa troca do Pesolano. A saída do Alan Patrick, eu sinceramente não concordo. Aguirre na direita, o time do Inter domina, vem no ataque, toca ao lado, devolve pela linha direita, Ronaldo inverteu o lado esquerdo, Bernabé dominou pra área, a bola tirou, Piquerez, isola a bola, volta atrás, a Félix Torres marcado pelo Flaco Lopes, toca a bola pra direita, vai tentar bater pro gol, dominou, tentou fintar, recua a jogada por dentro, Vitinho, limpou, partiu, limpou de novo, tá na área de bola, Gustavo Gomes bateu, bate no Carboneiro, tiro de meta na jogada do Carboneiro. Ele tenta jogar, a pessoa acaba não conseguindo nada. Oi, Caliel. Só uma questão, porque teve um erro de comunicação da comissão técnica ali do Inter. Não deixou o gramado Bruno Gomes, e sim o Paulinho Paula. Paulinho Paula e Alan Patrick deixaram o campo para a entrada do Alan Rodrigues e também do Brian Aguirre e Bruno Gomes no meio-campo. Mexe, portanto, o time do Inter. Duas mexidas feitas agora pelo Pesolano. Carlos Miguel levanta no ataque, a bola para Flaco Lopes de cabeça, tira Félix Torres, a bola cai no meio campo aqui atrás com o time do Inter de novo. Ronaldo para trás o passe, Marlon Freitas dá na esquerda para Vitor Roque, tenta tomar a frente, ganha na marcação, insistiu por baixo, outra finta, tenta o giro, bota um pé, manda para fora essa bola do Aguirre. Em lateral para o Verdão pela ponta esquerda com 17,5 segundo tempo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Lateral para cobrança, Piquerez vem aí, numa velocidade. O time dele tá ganhando o jogo por 2 anos, não tem pressa mesmo não, né? Encostou Flaco Lopes, bico da grandela, Vitor Roque lá dentro, Maurício. Piquerez arremessa, Vitor Roque perdeu pra bola, no que domina na frente, o Inter recupera a jogada, fica pelo meio campo. Borré vem para buscar, faz a inversão, já toca do lado esquerdo, Alan Rodrigues fecha, Bernabé dispara para o ataque, para Bernabé e partiu em direção ao gol, limpou para bater, para trás, tentou a tabela, devolução para trás, um canhão pro gol, vai desviado, bateu no travessão, fora! O Inter perdeu, Bruno Gomes chegou e bateu no travessão. Bateu no travessão, Caliel. Uma jogadaça do time do Inter no contra-ataque de pé em pé do Alan Rodrigues pro Bernabé pela esquerda. Ele viu o Bruno Gomes livre na entrada da grande área, tocou pro Bruno Gomes e ele fez 1-2 com o Carboneiro
ele devolveu para o Bruno Gomes, que bateu a bola, desviou e foi no travessão. Escanteio para o Inter, pelo lado direito, a chance do Colorado. O Inter perdeu a chance, a bola já reiniciada no ataque, fica para o time do Internacional, abertura feita para a ponta esquerda, 18:30 segundo tempo, na primeira pressão na calcanhar, tentou toque na frente a defesa, Vitinho sentencia, bola vai desviada pelo Kelvin, sai em linha lateral, com pressa, arremesso, cobrando bola para a ponta esquerda, não tem impedimento em lateral não, morreu para trás a bola, Vitinho, para Carboneiro, na área, bateu cruzado, Carlos Miguel soltou, ela saiu! Carlos Miguel engolindo, ia ficar com as penas nas mãos, agora Caliel. Seria um frango do Carlos Miguel na jogada do Inter pela esquerda, Bernabé para Carboneiro, finalizou fraco, rasteiro, Carlos Miguel quase que entregou ali o gol, ele deixou a bola sair para a linha de fundo, quase que ela se perdeu para dentro da meta palmeirense. São 19 minutos e meio do segundo tempo. Escanteio para a área, sobre cabeça, tira a marcação. Rebote atrás, volta para o time do Internacional, para Aguirre. Toca no meio campo para Bernabé. Cortou para bater, mas não vai para o gol, não. Enfim, de volta a bola para a ponta direita ainda. Domina Bebeto na beirada do campo para tentar o cruzamento. Domina Aguirre, entrega atrás a bola, vira para Félix Torres. Toca pelo meio do campo, rebate a marcação. Outra vez o passe para Félix Torres, que toca de volta a bola para a direita ainda. Vai chegar no apoio Alain Rodrigues. Domina, marcado, recua, devolve a bola para Torres. Toca no meio campo. Mercado vem para buscar aqui desse lado. São quase 20 minutos do segundo tempo. Inverteu na direita a bola. Posição legal no fundo. Aguirre pro gol. Desvio de letra. A bola passa perto. Foi desviada de letra pelo Borré. Toca na marcação e vai para fora. Escanteio pro time do Inter. Caliel, que depois da finalização ficou reclamando de mão do Gustavo Gomes. O árbitro não interpretou desta maneira. Borré de letra quase marcando na primeira trave. Escanteio para o Inter. Bruno Gomes na bola. Escanteio Bruno Gomes para fazer a cobrança. Passamos dos 20 minutos do segundo tempo. Autorizado. Mercado de cabeça. Sobe a defesa. Espana, tira aqui atrás. Piqueires, a bola volta aqui atrás da marcação com o time do Internacional. Recuada, sai do gol. Rocheio domina quase no meio campo. Em Porto Alegre a bola rola. O relógio não para. 21 minutos do segundo tempo. Terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Inter 1, Palmeiras 2, Agrela. No Equador, um jogaço de bola entre a Universidade Católica e Juventude. Juventude vai batendo fora de casa a equipe equatoriana por 3-2. Quem passar desta primeira fase eliminatórias da Libertadores pega na segunda o Guarani do Paraguai. Recuada, essa bola vai desviada, sai a lateral. Tem alteração no Palmeiras agora, Caliel. Troca dupla, Luigi com a número 31 e também o Sosa. Troca dupla, os dois primeiros jogadores chamados por Abel Ferreira vão deixar o campo o Maurício e também o Vitor Roque. Duas trocas faz agora o Abel Ferreira. Léo Gens, 2-1 Verdão. Temos 21 minutos e meio segundo tempo em Porto Alegre. Léo. Após o gol do Palmeiras, o Inter tem mais a posse. Por isso o Abel Ferreira coloca duas peças de velocidade. O Luigi entrou bem no clássico contra o Corinthians e o Sosa é um ponta. O Luigi vai jogar na do Vitor Roque e o Sosa vai atuar na mesma posição que o Maurício vinha jogando hoje, mais aberto pelo lado esquerdo. 22 minutos do segundo tempo, segue 2-1 pro Verdão. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Sai jogando o time do Inter, mercado aqui domina, lança Félix Torres que toca no lado esquerdo para Bernabé e perdeu para a bola. Alan tomou para o Palmeiras, do que ganha entregando, vem a jogada pelo meio, Andréas Pereira para Kelvin. Kelvin atrás, a Gustavo Gomes que volta na grande área para Carlos Miguel. 11 da noite, marcando o quinto sinal da Bandeirantes, hora de Brasília. Bora pro ataque do time do Palmeiras, a defesa corta mal. Na lá direita, posição legal, Flaco Lopes. Limpou o primeiro marcador, na grande área pede Lubide. Flaco na direita, limpou pra bater, foi prensada. A bola vai desviada. Não. Flaco Lopes simplesmente errou a bola. Ele cortou pro pé direito e conseguiu chutar o vento, Caliel Donelis. Que coisa ridícula. Foi bem feio o lance ali do Flaco Lopes para cima do Bernabé. Ele pedalou, depois tentou o cruzamento. A perna esquerda enganou a direita, foi para a linha de fundo. Tiro de meta já cobrado. O Inter perde aqui no Beira-Rio, vitória do Palmeiras 2-1.
Recupera o Inter, da bola pro meio para Borré. Murilo vai na jogada, agarrado pela camisa, tenta a jogada, sai da vantagem, toca a defesa. Marlon Freitas ganha para o Palmeiras pelo meio campo, que domina, já tenta o passe por dentro, vira a jogada, toca adiantando a bola pelo meio campo, aqui atrás o Verdão é quem troca passes. Sousa pede da ponta, o Alan que domina marcado, recua, devolve a bola. Kelvin domina marcado, devolve, atrás começa com Gustavo Gomes. Cabos elétricos, Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, pode confiar. 2-1 pro Verdão, 23,5 segundo tempo. Carlos Miguel levanta essa bola para o ataque do Palmeiras. Ela cai no meu campo. Flávio Lopes tenta de cabeça, rebate. Félix Torres vai no ataque. Bola aqui que vem Andréas Pereira. Bota no peito, insistiu, tentou a jogada, perdeu. Carboneiro na pinta. O árbitro já deu a falta. Parou. Por isso você está ouvindo essa vaia. Marca a falta o árbitro Davi Lacerda. O somzão da Bandeirantes mostra tudo para você. Com o nosso time da Central Técnica, com Beto Rebeque e Roberto Dias, com Michel Lopes na mesa de som. Nas imagens do youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial, Alexandre Marques, com Gustavo Tomás no digital. Reclamou o torcedor do Internacional que vai ter cartão pro técnico do Inter. Tomou cartão o Pesolano? Caliel. Não tomou cartão ali o Pesolano, mas ficou muito irritado o Pesolano por esta falta marcada do Ronaldo para cima do Andréas Pereira, e a torcida também reclamou do Carlos Miguel, que ficou retardando o reinício do jogo. Bola voltou no ataque outra vez para o Palmeiras, tenta a jogada pela ponta, Luíde, 2 em cima, o Alan insiste, tira, defesa, a bola volta no meio campo do time do Internacional, 2 na marcação, Bernabé bate, vai desviada, Kelvin para o Palmeiras, toma, via Andréas Pereira para Marlon Freitas, de volta o passe pela beirada, na direita a bola, Torres tocou de calcanhar, a bola tentou desviada, ele volta, Bernabé para tomar aqui na ponta, chuta, ela bate, passa para o Luíde, sobra a volta para o Palmeiras, Kelvin dá no meio, Flaco, Marlon Freitas, outra vez a Flaco Lopes com 2 em cima, belo giro, escapa da marcação feita pelo Michel, em cima dele, Vitinho, toca atrás e devolve a bola com a defesa do Verdão. Em Porto Alegre, a bola rola, o relógio não para. 25 minutos do segundo tempo. Placar da terceira rodada do Brasileirão no Beira-Rio, Internacional 1, Palmeiras 2, Guilherme Agrela. Canhão, hoje foi dia de convocação da seleção brasileira feminina. Arthur Elias convocou as 26 jogadoras para os amistosos contra a Costa Rica, dia 27 de fevereiro, Venezuela, dia 4 de março, e depois contra a seleção do México, no dia 7 do mesmo mês. Bandeirantes. O Inter domina a jogada, Mercado envia a bola para a direita, vai bem aberto na ponta, o Aguirre pedindo por aqui, Alan Rodrigues encosta, devolução pela meia, recua e domina, de volta o time do Inter, Mercado caminha com a jogada pelo meio, a Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais distribuídas no país, acesse braspress.com. Bernabé tenta a bola desviada no balança, é lateral, bola para o time do Inter cobrar, quando terminar em Porto Alegre, tem Ricardo Capriotti no apito final pela maior rede de rádios do Brasil. Inter domina a jogada pelo meio do campo, na marcação, chegando bem aberto pela beirada do campo, tenta a bola pelo meio, Carboneiro, Vitinho se destaca por dentro, vem Alan Rodrigues fechando, ele vira a bola, Mercado bem adiantado, passa na ponta o zagueiro, toca na beirada, limpou a Aguirre, caminhou para trás a bola, arrumou, bateu pro gol, Carboneiro, a bola saiu. Ele dominou, abaixou a cabeça, enfiou no chão, ninguém para botar o pé nela. Linha de fundo para o Palmeiras, tiro de meta, Caliel Dornelles. Foi individualista agora o Carboneiro, porque era boa jogada pela direita do Vitinho, deixou o Sousa para trás e passou para o Carboneiro. Próximo à entrada da grande área, ele baixou a cabeça, não viu nenhum companheiro, não quis tocar para ninguém, finalizou de fora da área, pé direito, longe do gol, tiro de meta, Palmeiras 2-1 no Beira-Rio. Ferramenta profissional é Wonder, da Obra Oficina, produtos que vencem em durabilidade e performance. É bom trabalhar com Wonder. 2-1 Verdão, vencendo o jogo por enquanto em Porto Alegre. Tem muito jogo ainda, temos 27,5 segundo tempo. De volta a bola recuada, vira Luíde, entrega com Gustavo Gomes, domina o capitão do Palmeiras. Toca pelo meio, tenta a jogada por dentro, deixa Murilo, enfia na meia esquerda o passe, para trás essa jogada recuada. Vem na marcação, a defesa tira Piquerez, enfia no comando para ninguém ainda. Luíde apenas zona de longe, ela volta para Gabriel Mercado, pro Inter que troca passes no seu próprio campo. Fechamos 27,5 segundo tempo, recuada a bola, dá um bicudo Roger.
mexer, toca na frente, ela vai ganhando altura, cai no meio do campo. Borré tenta, disputa, Murilo, bola esfirrada, voltou para a direita, pro time do Internacional ainda, vem Aguirre, para Borré de novo, pede Murilo à frente, ganha Murilo, recua, dá Carlos Miguel, pé esquerdo, um bicudo, levanta para o ataque do time do Palmeiras, sobe na marcação de defesa, Félix Torres ajeita mal, Luigi toma, lança Flaco Lopes, domina Flaco, perde na ponta esquerda ao Sousa, Flaco tentou limpar 2, 13, perde tempo, só que agora se sente marca impedimento depois de algum tempo. Douglas Pazung, o bandeira 2 está marcando impedimento no ataque do Flaco Lopes. Futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Inter tem pressa e já sai jogando bola para meia direita pela ponta, sozinho aberto, toca Aguirre na bola, recupera no meio campo, servindo ao lado do Ronaldo, autor do gol do Inter no primeiro tempo, lança pelo meio campo, faz a inversão, Alan Rodrigues lança Ronaldo que entrega a bola para a esquerda, dominou, Bernabé cortou para trás, pediu, Ronaldo na meia lua não chuta, toca de volta a bola para Aguirre, levanta para a área, para Bernabé, chegou, bateu para trás, espirrada, ficou para Carboneiro, ajeitou, vai no canto, fora! Ela bate na marcação e sai em escanteio para o Inter na direita, Caliel Dornelles. É pressão do Inter no Beira-Rio de Brian Aguirre da meia direita, encontrando o Bernabé pela esquerda nas costas da marcação. Bernabé recebeu a bola, fez o cruzamento para trás, Carboneiro da marca do pênalti finalizou, ela desviou no meio do caminho, escanteio, Bruno Gomes na bola. Bruno Gomes bate o escanteio para o Internacional, a torcida vai junto, você ouve, para Mercado, fica na grande área a bola, de frente vem Carboneiro, toma a frente dele, ganha a marcação no Verdão com Marlon Freitas, tenta jogar em cima, ele chuta a bola, bateu em Félix Torres, fica atrás com o zagueiro do Inter, que recua para Bernabé, que devolve a bola pelo meio campo. Sai jogando o Inter na metade do campo, no Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Aguirre domina a bola, contou para canhota, o canhão pro gol, ela vai por cima. Dominou, limpou, clareou, mas bateu longe, ela vai direto para fora. Próximos dos 30 minutos do segundo tempo. Placar de 2-1 para o Palmeiras. Pausa para a hidratação. Pausa para a opinião na Bandeirantes com Léo Gens. Inter Palmeiras 2. O Verdão está segurando a pressão do Colorado, Léo. Com as trocas do lado do Internacional, o Alan Rodrigues, que entrou no lugar do Alan Patrick, foi lá para o lado esquerdo. Por dentro estão Bruno Gomes e o Ronaldo. O Vitinho é o ponta pelo lado direito. Carboneiro joga como segundo atacante, formando uma dupla com o Borré. É um 4-4-2 do Inter neste momento da partida, o mesmo sistema tático que o Palmeiras utiliza. O Inter, claro, por estar em desvantagem no placar, tem mais a bola, chuta para o gol, mais oportunidades de fora da área, mas o contra-ataque está à disposição do Palmeiras. Para mim, se levarmos em consideração o jogo até aqui, o Palmeiras merece a vitória. Pausa para a hidratação no Beira-Rio. Guilherme Agrela, e o placar dessa noite de Campeonato Brasileiro, Agrela? Vamos lá, Canhão, porque mais cedo tivemos a vitória do Atlético Paranaense sobre o Santos por 2-1 na Liga Arena. No Maracanã, deu o Fluminense no clássico diante do Botafogo, 1-0, gol de Lúcio Acosta. E na Neoquímica Arena, jogo que você acompanhou na Rádio Bandeirantes, o Corinthians venceu o Bragantino pelo placar de 2-0, gols de Gabriel Paulista e Matheus Bidu, Canhão. Futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Pausa para a hidratação, ali aproveita o Abel para pegar a sua pranchetinha, o seu campinho e posicionar o seu time. Com isso você está ouvindo o torcedor do Internacional, que continua empurrando o time, animado. O Inter está perdendo, mas está impressionando. Tem jogo ainda, tem muito tempo. O time do Inter está reagindo, as trocas fizeram bem o time, não é, Léo Gens? Tem uma questão de posicionamento, provavelmente é isso que o Abel está sinalizando aos seus jogadores. O Inter sempre trabalha com um jogador aberto de cada lado. Isso dificulta a vida dos integrantes da última linha defensiva do Palmeiras, especialmente os laterais, o Piquerez pelo lado esquerdo e o Kelvin do lado direito. O Palmeiras precisa ficar muito atento, porque esses jogadores abertos do Internacional são jogadores que têm capacidade de drible, improviso, e numa jogada podem criar uma situação de gol a favor do Colorado. 32 minutos e meio, vamos para o reinício do jogo em Porto Alegre com o Verdão vencendo 2-1. Tem gol, Agrela?
Tem gol, Canhão, naquele jogaço que eu falei no Equador. Universidade Católica contra Juventud, agora 3-3. E com esse resultado, a equipe equatoriana, a Universidade Católica, vai se classificando para pegar o Guarani do Paraguai na segunda fase prévia da Libertadores. Uma falta aqui na defesa do Inter. Luigi chega, dá uma senhora pescoçada e comete a falta para o Colorado bater. Pode contar com alta performance e segurança. Pode contar com o amortecedor HG Nakata. Batida a bola lá do esquerdo no fundo. Bernabé para cruzar, levantou para o gol. Ela vai desviada. O Inter chega de novo na pressão e ganha novo escanteio na esquerda. Olha o mercado vindo para o lado do Félix Torres em Calhau Dornelles. E mais uma vez pela esquerda do Bernabé, recebendo a bola nas costas do Kelvin. Ele tentou o cruzamento, o Alan estava fazendo a recomposição, fez o bloqueio, desviou a bola, escanteio, Bruno Gomes na cobrança. Bruno Gomes cruzou para o gol, defesa de cabeça, a bola vai desviada na marcação. Tocada para fora de volta. Repete a cobrança, escanteio Inter na esquerda, Bruno Gomes cobra de pé direito, 33,5 segundo tempo, para Mercado, desvio, tá na grande, para fora de novo escanteio. Flaco Lopes fechava ali ao lado do Kelvin, subiram para a mesma jogada. Novo escanteio, repete a cobrança, 34, Bruno Gomes, pra bola, Carlos Miguel dá um soco, ela fica na entrada da grande área, vem Alan Rodrigues de cabeça, toca no mid, bola pro meio, pra tentar o contra-ataque, o Sousa fecha aqui na ponta, tomou, no que adianta, já bota a bola pro ataque, volta Félix Torres, primeiro volta e ganha, e toca essa bola atrás, Rocher vira a bola pra direita, o Inter vai joga trocar na sua defesa agora, 34,5 segundo tempo, quem é que vai trocar? Caliel. O Palmeiras, Lucas Evangelista e Giai, os dois foram chamados por Abel Ferreira. Inter aperta de volta, a jogada fica na canhota, Bruno Gomes fecha por aqui, marcado, tenta girar de um lado para o outro, até adiantando pela ponta Borré, tenta a bola de volta, fica para Bernabé em linha de fundo, é rápido na tela esquerda do Inter, no que ganha tem dois, já limpa os dois, Bernabé ganha, recua, Carboneiro, dominou, não chuta, toca para trás, a bola Bruno Gomes domina, para levantar a cabeça, cruzou, para Aguirre, para trás, fica na grande, a bola espirrada, defesa, tira a bola, voltou na meia lua, Marlon Freitas pica, tentando passe na ponta do bid, Mercado vai de cabeça para conseguir tomar e toma, sobra a volta para o Internacional, na direita, Aguirre, para trás a bola, tira Murilo, Piqueires a sobra, tira da grande área, a bola levantada na ponta do bid, leva o tranco nas costas, é falta! Torcedor tá achando, mas o Mercado comete a falta no garoto Luigi. Michel Lopes na mesa de som, com Beto Rebeca e Roberto Dias na central técnica marcando, Porto Alegre e a bola rola, o relógio não para. 35 minutos e meio do segundo tempo. Campeonato Brasileiro, terceira rodada, Inter 1, Palmeiras 2, Agrela. Com essa vitória parcial, o Verdão vai assumindo a liderança provisória do Campeonato Brasileiro, com 7 pontos somados, junto com São Paulo, Fluminense e Bahia. A vantagem do Verdão se dá pelo número de saldo de gols, que é positivo de mais 5. E vai trocar o Palmeiras em duas posições, Calial Dornelles. Exatamente, Canhão, troca dupla, deixando o campo o Alan com a 40 e também o Flaco Lopes, número 42, para as entradas de Lucas Evangelista com a 30 e também de Giai, número 4. Troca o Palmeiras, Abel Ferreira mexe em duas posições e o Léo Gens comenta na Bandeirantes. Como o Inter tem um jogador aberto de cada lado, é melhor para o Palmeiras defender com uma linha de 5. É o que Abel faz agora. O Giai vai jogar praticamente como um terceiro zagueiro pelo lado direito e o Kelvin vai jogar como ala daquele lado. Pelo lado esquerdo segue o Piqueires. A entrada do Lucas Evangelista é para ter um meio-campista a mais e conseguir duelar melhor na faixa central de campo. Agora o Palmeiras só tem o Luigi como homem mais Mercado avançado. Perdeu, Luigi toma, na área a bola, para trás, gol aberto, ajeitou, vai fazendo com o Andréas Pereira, bateu, é gol! Gol! Palmeiras! A roubada de bola aqui atrás, na insistência, o Inter tentou sair jogando,
O Inter tentou com pressa jogar. Evangelista na pressão. Luigi também em cima. Mercado simplesmente tropeça na bola. Perde. Lucas Evangelista acha Andréas Pereira na marca do pênalti, domina e manda pra dentro do gol do Internacional para fazer o terceiro do melhor time do Campeonato Brasileiro. Andréas Pereira, Palmeiras 3, Internacional 1. O Rocher manda marcar o mercado, Rocher. Não tem jeito, tá feito. O Verdão faz 3-1 com Andréas Pereira, Caliel Dornelles. Na entregada do experiente Gabriel Mercado e no oportunismo de Andréas Pereira, aproveitando a persistência do jovem Luigi, ele pressionou o Mercado, que pisou na bola, caiu de maduro em campo. E o Luigi acionou o Lucas Evangelista frente a frente com o Rocher, não foi egoísta, tocou para Andréas Pereira. Ele, sem goleiro, só teve que tirar do zagueiro, empurrar para dentro do gol. O Palmeiras faz o terceiro, liquida o jogo, vence no Beira-Rio, Palmeiras 3, Inter 1. Inter vai tentar a jogada, Aguirre, Borré, girou, ela espirrou, Carlos Miguel saiu para pegar. Nossa, teve chute para todo lado, pega Carlos Miguel. E tá no chão o Giai. O Inter está preparando duas alterações. Tô vendo o Caliel Dornelles, são duas. Alejandro e Kaique, né? Isso, Alejandro e Kaique. O Kaique, inclusive, que foi anunciado nesta semana, fazendo sua estreia. O primeiro a deixar o campo é o 16, Ronaldo. Ronaldo saindo e também o Carboneiro, número 7. Troca dupla no time de Paulo Pesolano. Agora o Pesolano abre a torneira, tomando 3-1. Léo Gens, não tem opção técnica do Internacional. Não tem. E sobre o gol do Palmeiras? No final de semana contra o Corinthians, bola recuperada pelo Luigi para o gol do Flaco Lopes. Hoje mais uma bola recuperada pelo atacante, oriundo da base do Palmeiras. Ele faz o passe, acha o Lucas Evangelista dentro da área, que consegue conectar com o Andréas Pereira. O Andréas Pereira só estava dentro da área do Inter pela mudança feita por Abel Ferreira. 2 dos 3 jogadores que participaram do gol entraram no segundo tempo. O terceiro gol do Palmeiras está na conta do seu treinador. Abel Ferreira é um baita técnico. Porto Alegre, você já vai ouvir o toque da central técnica da Bandeirantes, com Roberto Dias, com Beto Rebeque, Michel Lopes na mesa de som. No Beira-Rio, a bola rola, o relógio não para. 40. Segundo tempo. Campeonato Brasileiro, terceira rodada, Beira-Rio, Inter 1, Palmeiras 3, Guilherme Agrela. Hoje mais cedo o Atlético Mineiro comunicou a demissão do técnico Jorge Sampaoli, que em 10 jogos em 2026 conquistou apenas 2 vitórias à frente do Galo. Quando terminar o jogo em Porto Alegre, vem Ricardo Capriotti, apito final pela maior rede de rádios do Brasil. Carlos Miguel está no chão, é claro que seria uma jumentice do goleiro do Palmeiras fazer cera vencendo por 3-1. Foi tentar pegar a bola, não é, Caliel Dornelles? E tomou um chute na mão também, teve de tudo aí, né? Chute, pancada, os caras bateram para pegar na bola. Chegou chutando o Borré, tudo, até o Giai ele pegou ali, Caliel. Tá com vontade ali, tá com fome o Borré, mas pegou os jogadores do Palmeiras. Um detalhe, Canhão, na substituição do Inter, quando Alan Patrick deixou a partida, ficou muito incomodado no banco de reservas, não aprovando esta mudança por parte de Paulo Pesolano. Mercado domina, enfia para a direita essa bola de cabeça, vai Piquerez, tira a marcação, não tenta, Alan Rodrigues ganha para o time do Inter, toca na direita essa bola para o ataque, vem, tira aqui atrás Piquerez de novo, espirrada, meio campo do Inter, domina, vai tentar o Internacional, tem jogo ainda, 41,5, 3-1 pro Verdão. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Alan Rodrigues gira, a bola bate na marcação, Borré pra trás, arrumou, outra pinta de bico, tira aqui atrás, Murilo, jogada feita pelo Kaique. Ela volta no campo de defesa do Inter, fica atrás com o Félix Torres. Temos 42 minutos do segundo tempo no Beira-Rio. Inter 1, Palmeiras 3. Aguirre levanta a jogada pela ponta, o passe é errado. Marlon Freitas ganha, dá na ponta a jogada.
lado esquerdo, Luíde fecha aqui, dispara pelo comando, pede Souza, Luíde caminhou com dois, tentou adiantar, a bola perdeu, ele tentou dar um rolinho, depois a bola voltou por baixo no pé dele, foi aqui atrás, com o time do Inter que já joga completamente sozinho e vem para o contra-ataque, essa jogada fica pela direita, 42:30, Beira-Rio, Palmeiras 3-1 em cima do Inter, o Inter 3, bola pro meio campo do Palmeiras, é falta, tem falta atrás, marcada, a arbitragem para marcar a falta, para o Internacional cobrar, cabos elétricos, Sil, a líder do Brasil, se é Sil, pode confiar. 42:30, Inter cobra com pressa a falta, bola aberta na esquerda, vem chegando a jogada para Bernabé, encosta com ele, pedindo bola o Alejandro, Kaique fecha atrás, ele prefere recomeçar a jogada para Gabriel Mercado, linha de fundo, para a direita essa bola, abertura feita para Kaique, domina o menino, cortou para canhota, longe para chutar pro gol, enfia Alan Rodrigues que toca a bola para a meia esquerda, Bernabé se projeta ao lado, Kaique fecha, vem Alan Rodrigues, na área pede Alejandro, Bernabé, linha de fundo, no que domina já toca ao lado, Vitinho tenta, domina, vai recuar, a bola devolve pelo meio campo ainda, Inter tenta trocar de um lado para o outro esses passes, fica na ponta, Bruno Gomes vira para Bernabé, limpou para bater, clareou, insistiu, Jack quase que toca na bola, pega a sobra, Vitinho, cruzou na segunda trave para dentro, passe, vai para fora pela linha de fundo, chute forte, essa bola foi para fora, tiro de meta para o time do Palmeiras, que vai trocar mais uma vez, Caliel Dornelles. A última substituição do time de Abel Ferreira, Jefté, lateral esquerdo, entrando com a número 6 para a saída de Piquerez, número 22. E neste último lance, Vitinho pela esquerda fez o cruzamento na segunda trave. A bola passou por todo mundo, pelos jogadores do Palmeiras e também pelo Kaique, que não conseguiu alcançar a bola. Tiro de meta para o Carlos Miguel. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Trocou um lateral por outro, Abel. Jefté entrou, saiu Piquerez no Palmeiras, Léo Gens. Sem grandes alterações, Canhão. Um lateral por outro, como você disse. Do lado do Inter, o Kaique entra para fazer uma fumaça justamente por esse lado direito. Até por isso a troca do Abel, colocar um lateral com o fôlego renovado. O Inter também agora coloca dois jogadores dentro da área do Palmeiras, o Alejandro e o Borré, para brigar com o Gustavo Gomes e Murilo. Meio campo do Verdão, essa bola para Souza, tentou o Luíde, a arbitragem havia marcado a falta para marcar a falta da Vila Cerda. Tem gol, Agrela. Mais um gol lá no Equador, mais um do Juventude, agora 4-3, e com este resultado vamos às penalidades máximas entre Universidade Católica e Juventude. Terceira rodada do Brasileirão, Verdão vencendo o jogo líder. Gente, só terceira rodada, hein? Só não dá para falar, se o campeonato acabasse hoje, tem jogo ainda. Mais 9 minutos. Do 4-4, Luciano Miranda Filho, 9. Opa, temos praticamente uma metade de prorrogação para acabar o jogo no Beira-Rio. Já fechamos 45, o jogo vai a 54. Ferramenta profissional é Wonder, da Obra Oficina. Produtos que vencem em durabilidade e performance. É bom trabalhar com Wonder. Inter domina no ataque, essa bola fica para Félix Torres, domina o zagueiro, vai embora, passa pelo meio campo, já vira ao lado, Bruno Gomes que agora é meia direita, toca para direita, vira jogada lá pela beirada, Kaique, cortou para canhota, para trás o passe, Bruno Gomes tentou, já limpou bonito, escapa da marcação, sai do primeiro, enfia a bola pela ponta, para Bernabé, Vitinho tenta a jogada, Giai Costa, tiro de bico aqui na lateral direita, rebate a marcação, tenta a frente, a bola voltou atrás com o time do Internacional, são quase 46, segundo tempo, vem para buscar a Kaique pela meia direita, passa adiantando o jogada por dentro, Alejandro pediu, Kaique virou para a grande área, a defesa agora tem Alejandro, toque no Verdão para tentar tomar, vem Lucas Evangelista, chuta, desviada, fica no meio para Marlon Freitas, que já toca na canhota para Jefté, lindo drible do Jefté, sai do primeiro, levanta na ponta, o passe que sai errado, a bola fica para Roger, o grande Inter sai com o pé, domina na entrada da sua grande área, aos 46, segundo tempo, demos a 54, futebol perde uma boa ideia, Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Música com o time do Inter, Bruno Gomes pelo meio do campo, abre a jogada pela meia direita, na ponta, Bertão levantando o bração, pedindo, Kaique, domina, se cortar, chuta, é canhoto, limpou para clarear, para bater, não bate, não recua a bola, a Bruno Gomes, limpou o primeiro marcador, levantou na grande área, para Alejandro, forte demais, a bola atravessada, vai sair do outro lado, acompanha já e a bola vai saindo mansamente em lateral, é pro Palmeiras o arremesso, no Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente, compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br.
47, jogo para 54, tira André Pereira, no terceiro gol do Verdão, do bicudo, a bola voltou na ponta, não pega aqui na beirada do campo, Lubide, marcação sem descer, bola vai descendo para fora pela linha lateral, 47, segundo tempo, 3-1 pro Verdão em Porto Alegre, peças para carro, moto, caminhão é na cata, a marca líder em suspensão, pode contar. Na jogada pela beirada do campo, Vitinho toma para Bernabé na esquerda, para cruzar, outra finta, levantou para a bola sobre a cabeça, tira a defesa aqui atrás com o Murilo, vai na ponta, jogada com o Lubide, leva o tranco, nada de falta nele, o Inter recupera a jogada pela meia direita, abertura feita na ponta direita agora para Kaique, dominou, bico da área, pé direito, ajeitou, cruzou pro gol, dominou para trás, Borré, virou, bateu no Rodrigues na marcação, sobra, voltou pro Du Gomes, limpou para bater, tá longe agora, não dá para chutar, não tem uma parede branca em cima dele, para Kaique, cortou, sai da área, ganha, dá pro Du Gomes, pé direito, bateu, desviada, ela vai mansamente na mão do Carlos Miguel, numa boa, Sousa, tranquilo, pegou o goleiro do Verdão, tranquilo dentro da pequena área, 48, toque vai marcar na central técnica, com Beto Rebeque e Roberto Dias, com Michel Lopes na mesa de som, queremos a 54 no Beira-Rio, de cabeça rebate, Murilo com a defesa do Verdão tentando, Mercado bota o cabeção, literalmente Mercado tira de cabeça, levanta na ponta, para Bernabé que toca atrás e volta, a bola para Félix Torres, Grupo Souza Lima Eficiência em Segurança e Serviços, Grupo Souza Lima. Domina Félix Torres, domina a jogada pela beirada, já sai do Lubide, levanta a bola para a ponta esquerda, Vitinho daqui ao lado, pede Bernabé, Vitinho dominou, limpou, partiu, tá na área, tentou o passe para Borré, tenta, a defesa recua a jogada, volta, Marlon Freitas para ganhar, tem Evangelista pedindo, toca atrás do passe, não chega pela ponta, volta para o time do Internacional, Verdão tá todo no seu campo para tentar pegar um contra-ataque, o Inter tá todo na frente, 49 chegando, bola na direita, ataque do Internacional, no apoio desce do Gomes com a Aguirre fechando, a Aguirre toca, dá para Kaique mais atrás, a bola ainda, lembra do Gomes, domina, marcado pelo Evangelista, chega em cima dele, Lubide também, dá no meio para Mercado vira a bola para Félix Torres, o Inter, repito, é todo o ataque, 3-1 Palmeiras, o Rodrigues não domina na pocheta, tira, Marlon Freitas, dá o bico e a bola volta, mais atrás do campo do time do Internacional, 49 vai até 54, o jogo em Porto Alegre, Grupo Souza Lima Eficiência, em Segurança e Serviços, Grupo Souza Lima. Brian Aguirre toca no meu campo, devolve a bola, Bruno Gomes domina, tinha Mercado, preferiu virar a bola para a esquerda para Félix Torres, que toca na ponta para Vitinho, 2 em cima, sai da primeira para Castor de Andréas Pereira, toca para trás, devolve a bola para Torres, que toca no meio para Mercado já vira, dá Bruno Gomes de novo, 49,5 segundo tempo, 5,5 por jogar ainda, já apito final com Ricardo Capriotti, Bruno Gomes domina ataque do time do Internacional, vira a jogada na esquerda, até Félix Torres, que toca mais na ponta esquerda, bola para Bernabé, tenta a tabela ao lado, vira para Vitinho de volta a bola para Bernabé, para Vitinho, tá na área, chegou a defesa de bico, toca para fora essa bola, a marcação, se antecipa e dá o bicudo para fora essa bola, lateral para Bernabé, cobrado com pressa, o escanteio lateral. Cobrou com pressa o lateral, o time do Internacional pressiona, 50 minutos, prensa a defesa, a bola voltou espirrada na defesa, para tentar Giai, tenta jogada com 2 em cima, na marcação, pressionado, tira a defesa, voltou para Bernabé ainda pela ponta esquerda, sai da ponta, fecha pelo meio, outra fita, perdeu a jogada espirrada, volta para o Gomes, entregou para Vitinho lá do esquerdo, marcado, Kelvin em cima, Vitinho, o encara, limpou na área, bateu pro gol, vai desviada, ela vai sair na lateral do outro lado, e tome pressão do Inter atrás do segundo gol para encostar. Lateral vai ser cobrado com pressa, vem para pegar a bola aqui na ponta, o Brian Aguirre procura a Avenida Vermelha, arremessa entrando na grande área, o Gomes toca, compite para Kaique para trás, de volta essa bola, dá para Mercado de volta de primeira, tenta Brian Aguirre na linha de fundo, Bruno Gomes por aqui, limpou o primeiro marcador, devolução ao lado, tentou a jogada pela beirada do campo, cruzamento, Carlos Miguel no alto é dele, ele cai com a bola tranquilo dentro da pequena área, tranquila a defesa do goleiro do Palmeiras, Calial Dornelles. Jogadores do Inter ficaram trabalhando a bola de um lado para o outro, da esquerda para a direita, até ela chegar no Brian Aguirre. Olhou para a grande área, tentou o cruzamento para o Borré, só que ela fez o arco e foi perfeita para o Carlos Miguel, que fez a defesa. Nos acréscimos da partida, o Palmeiras vence 3-1 no Beira-Rio. Léo Gens, só um time ataca, o outro está esperando um contra-ataque para liquidar com o jogo de vez. Se bem que o jogo já está liquidado, né, Léo? Eu sinto o Palmeiras confortável no jogo. O Inter tem mais a bola, mas não consegue furar a defesa alviverde. O Palmeiras se defende com uma linha de 6 jogadores, com mais 3 por dentro, né? O Marlon Freitas, o Andreas Pereira e o Evangelista, os 3 volantes. E o Luigi, a peça para conectar o contra-ataque, o homem mais avançado do time de Abel Ferreira.
Na direita, Kaique domina a bola, marcado, tentou driblar, escapa da marcação do GT, dá por dentro, Aguirre de primeira, para trás o passe nas costas da marcação, ela chega a Félix Torres, 52 do segundo tempo, mais 2 para terminar, 3-1 Verdão no Beira-Rio, Kaique na direita para a tabela com o Borré, para Kaique na grelheira, volta GT para chutar e bica para fora, GT para a linha lateral. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Lateral cobrado com muita pressa para trás, arremesso aqui na ponta ainda, cruzamento pro gol, tira de novo a defesa aqui atrás agora com o pezão na marcação do Souza. Lateral cobrado para a grelheira, vem Alejandro de cabeça para trás, é Bruno Gomes, entrada da grelheira, passe errado, a defesa corta pior ainda, ficou pro Inter ainda para a direita, essa bola vem cruzamento aqui, cruza pro gol, bate na marcação do Souza e sai. Escanteio pro Inter com quase 53 do segundo tempo, Caliel Dornelles. É o Inter buscando o seu segundo gol. Do Brian Aguirre pela direita, tentou o cruzamento. Ela desviou no Souza no meio do caminho, se perdeu pela linha de fundo. Escanteio, o próprio Aguirre vai para a cobrança. 53 minutos do segundo tempo. Aguirre bate o escanteio. Mercado e Félix Torres estão na grande área. 3-1 pro Verdão. Pra bola, Aguirre levantou. Da Torres até de cabeça, beirada bem. Borré vai empatar, bateu Carlos Miguel, soltou, vai entrando. Saltou Carlos Miguel, a defesa tenta. Pega Carlos Miguel no pé do Alejandro. Quase o Inter marca o segundo. Carlos Miguel 2 vezes, na segunda caiu com ela, abraçado, Caliel Dornelles. Carlos Miguel 2 vezes, na primeira oportunidade, um milagre. Veio o cruzamento do Brian Aguirre, o Félix Torres escorou na segunda trave e Borré na pequena área, frente a frente, Carlos Miguel fez uma defesaça na sequência, saiu nos pés do Alejandro para segurar, sofreu a falta para garantir a vitória palmeirense no Beira-Rio, 3-1. Mercado tomou uma senhora bolada na moranga. Ela bateu na lata dele, foi na mão do Carlos Miguel. Perdeu a chance do segundo gol, o Inter. Olhou para o relógio da Vila Cerda. Volta para o Verdão cobrar com Carlos Miguel dentro da grande área. 3-1 Palmeiras. 54 minutos do levantamento do Carlos Miguel. Ela cai aqui no meio, mas o outro terminou. Acaba o jogo do Beira-Rio. O Verdão vence. 1 pro Internacional. Palmeiras 3 e deu Verdão em Porto Alegre. Alô, Ricardo Capriotti. Valeu, Canhão. E o Palmeiras é o novo líder do Brasileirão, não é? Ocupa agora a primeira posição do Campeonato Brasileiro. Grande vitória do Palmeiras, grande vitória do Verdão no Beira-Rio. Atenção, Caliel Dornelles. Vamos lá, Caliel, o olhar da reportagem Bandeirantes no final da partida. Me conta o que é que você tá vendo aí, Caliel. Logo após o encerramento da partida, vaias no estádio Beira-Rio, vaias dos torcedores que estiveram presentes em relação ao resultado e rendimento do time do Internacional. Agora os jogadores seguem dentro de campo, se cumprimentando. O Abel Ferreira foi em direção à arbitragem, cumprimentar a arbitragem, também alguns jogadores do Internacional. Primeiro recado após o encerramento do jogo, um recado vindo da arquibancada, dos torcedores colorados em direção ao rendimento do time. Muito bom, você volta já então, Caliel, lá dos vestiários, área de entrevistas aí do Beira-Rio, pra gente ouvir Abel Ferreira, o técnico palmeirense, explicando essa vitória do Verdão. Então até já, daqui a pouquinho, Caliel Dornelles retorna conosco no apito final. E antes de abrirmos o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, agora são 11 horas e 33 minutos, noite desta quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026. Vamos escolher o melhor em campo. O craque Bandeirantes de Internacional 1, Palmeiras 3. O craque do jogo. Léo Gens, me conta aí, quem foi o melhor em campo, o craque Bandeirantes, Léo? Ele é o líder e o capitão do time. Gustavo Gomes foi o melhor em campo. Gustavo Gomes, zagueirão paraguaio, não perde viagem, não é? Tá sempre jogando bem, não é? Sempre com excelente aproveitamento, joga muita bola o Gustavo Gomes e hoje mais uma vez se destacando na zaga palmeirense. Gustavo Gomes é o melhor em campo, craque Bandeirantes. E agora, na sequência, você vai ter o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Vamos falar muito mais dessa vitória do Palmeiras, vamos falar também da vitória do Corinthians sobre o Bragantino e a derrota do Santos para o Atlético Paranaense em Curitiba.
Não saiam daí. Vamos juntos pelas ondas do rádio, nos nossos canais digitais. Estamos com a nossa live aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Todos os caminhos para você ficar por dentro de tudo desta terceira rodada do Brasileirão. Vamos lá, até já! Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Infinity Pay, na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Vonder, a marca de ferramentas mais completa e premiada do mercado. E Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã, como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar. Sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas, com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. A roubada de bola aqui atrás, na insistência. O Inter tentou sair jogando. O Inter tentou com pressa jogar. Evangelista na pressão. Luigi também em cima. Mercado simplesmente tropeça na bola. Perde. Lucas Evangelista acha Andréas Pereira na marca do pênalti, domina e manda pra dentro do gol do Internacional para fazer o terceiro do melhor time do Campeonato Brasileiro. Andréas Pereira, Palmeiras 3, Internacional. Aí, tá aí o Rogério Assis e os gols que fizeram essa vitória do Verdão. Ótima vitória, hein? Ótima vitória palmeirense contra o Inter. Nunca é fácil jogar contra o Inter no Beira-Rio. E o Palmeiras volta para São Paulo com 3 pontos e uma vitória muito importante. Vai dando aí casca para o time, não é? Casca para uma equipe que vem aí há 2 anos sem títulos importantes e relevantes e que vai mostrando nesse início de 2026 que pode retomar as conquistas nesta temporada. Antes de ouvir o Léo Gens, atenção, hein? Atenção para a nossa programação aqui no Apito Final. Você que está com a gente aí nessa noite de quinta-feira,
Tá indo pra cama, tá no trabalho, tá em trânsito, atenção, é o seguinte, nós vamos ouvir na sequência o Léo Gens, que vai explicar como foi essa vitória palmeirense. Vamos ouvir depois o Abel Ferreira com o Caliel Dornelles lá em Porto Alegre, lá no Beira-Rio. Hoje vamos falar também da vitória do Corinthians contra o Bragantino na Neoquímica Arena por 2-0 e a derrota do Santos pro Atlético Paranaense, hein? Rei Peixão foi com requinte de crueldade. O Atlético marcou o segundo nos acréscimos do jogo e a gente vai contar toda essa história na sequência aqui para vocês. Mas antes disso tudo, eu quero ouvir Guilherme Agrela com os jogos encerrados e a classificação então atualizada do Brasileirão, porque temos um novo líder, Agrela. Temos um novo velho líder, né, Capri? A verdade é essa. E trata-se de Sociedade Esportiva Palmeiras, que agora tem 7 pontos, mesma pontuação de São Paulo, Fluminense e Bahia, mas o Palmeiras tem um saldo de gols melhor e aumentou em relação ao que eu tinha falado no QG de Esportes da Bandeirantes ao longo da partida, porque o gol de Andréas Pereira deixou o Palmeiras com um saldo de gols positivo de mais 6, em relação a mais 3 do São Paulo, mais 2 do Fluminense e também do Bahia. Então esta é a ordem, o G4 neste momento formado por Palmeiras, São Paulo, Fluminense e Bahia. Na sequência vem Atlético Paranaense, Bragantino, Chapecoense, Mirassol, Coritiba e Flamengo. Estes os 10 primeiros colocados. Na sequência, 11º colocado Botafogo, Corinthians, Grêmio, Vitória, Atlético Paranaense e Remo. E na zona da degola temos Vasco da Gama, Santos, Internacional e Cruzeiro. Todos esses 4 times com apenas um pontinho somado, viu, Capri? 4 gigantes na zona do rebaixamento, hein? Vasco, Santos, Inter e Cruzeiro. Olha isso, Capri. Gente, que coisa maluca, né? Então, vamos acender os sinais de alerta todos aí, minha gente. Diga lá, Agrela. Só para encerrar essa minha participação momentânea aqui no QG de Esportes da Bandeirantes, com uma atualização de última hora, porque o Juventud do Uruguai se classificou em cima da Universidade Católica do Equador, 4-3 no tempo normal e 4-3 nos pênaltis também, nesta que é a primeira fase da pré-Libertadores. Agora, o Juventud está na segunda fase, vai enfrentar o Guarani do Paraguai. Na segunda fase também estão Bahia e Botafogo, então já começa a se esquentar aí a Libertadores, que tem sempre os brasileiros brigando lá em cima, viu, Capri? Semana que vem a segunda fase da Libertadores já em curso na próxima semana, com a presença dos brasileiros Bahia e Botafogo em ação na segunda fase da competição continental. Antes de ouvir o Léo Gens, deixa eu só saber lá do Caliel Dornelles, se ele já está posicionado, se já está prontinho ali para a gente ouvir daqui a pouco o Abel Ferreira. Tá tudo bem aí, Caliel? Não, então daqui a pouquinho vem o Caliel Dornelles trazendo as informações lá dos vestiários do Beira-Rio. Atenção, Léo Gens, queremos te ouvir, explica tudo pra gente. O torcedor do Verdão quer entender como foi essa vitória palmeirense, ótima vitória, o Verdão é o novo líder do Brasileiro. Fala pra gente aí, Léo. Dentro da proposta de hoje, o Palmeiras foi o melhor time em campo, Capri. O Inter finalizou 26 vezes, o Palmeiras só 11, mas eu acredito que o Palmeiras foi superior nos 90 minutos. O jogo começou com o Inter pressionando a saída de bola do Palmeiras, encaixes individuais para dificultar a saída da equipe de Abel Ferreira. Acho que o Inter começou melhor o jogo, até que Andréas Pereira e Marlon Freitas entraram de fato na partida. Os 2 melhores passadores do time. Aí o Palmeiras controlou melhor o jogo, até subiu um pouco a sua quantidade de posse de bola e chegou ao gol numa bola parada. Uma cobrança de escanteio do lado direito, do Andréas Pereira para o Gustavo Gomes cabecear. Logo na sequência, o Palmeiras conseguiu uma boa cobrança de falta também com o Piquerez para uma boa defesa do Rocher. E aí o Inter começou a entrar de novo no jogo, começou a crescer ligeiramente na partida. Uma chance do Carboneiro para uma defesa do Carlos Miguel e aí depois o Inter vai chegar ao seu gol com o Ronaldo. Era um contra-ataque que o Palmeiras tinha, finalizou, o Rocher faz a defesa e o Inter teve o contra-ataque do contra-ataque. O Ronaldo acertou um chute de rara felicidade para empatar o jogo e deixar 1-1. O Inter ainda fechou o primeiro tempo com uma boa cobrança de escanteio para uma cabeçada do Mercado, para mais uma boa defesa do Carlos Miguel. Os times voltaram no intervalo e o Abel fez uma ligeira mudança no Palmeiras que fez toda a diferença no segundo tempo.
trouxe o Vitor Roque um pouquinho mais para o lado esquerdo para ele duelar com o Bruno Gomes, que é um terceiro zagueiro do Inter, que na verdade atua mais como lateral direito. Ele é um jogador mais baixo, mais frágil fisicamente. Com 7 minutos, o Gustavo Gomes lançou uma bola longa belíssima para o Vitor Roque brigar com o Mercado e com o Bruno Gomes. E na principal característica do centroavante do Palmeiras, que é a força, o Vitor Roque é um tanque, o Palmeiras fez 2-1. A partir daí, é até natural, o Palmeiras baixou um pouquinho, buscou se defender melhor, entregou a bola ao Inter, que ainda teve uma boa chance de finalização com o Bruno Gomes. Uma bola que resvala na defesa do Palmeiras, mata o Carlos Miguel e bate no travessão. Depois disso, o Abel fez boas trocas no jogo. Colocou Ramon Sosa e o Luigi para dar mais velocidade ao Palmeiras nessa puxada de contra-ataque. E foi justamente o Luigi quem roubou a bola que originou o terceiro gol do Palmeiras. Luigi para Lucas Evangelista, que também entrou no segundo tempo e entrou bem, e depois o Andréas Pereira para finalizar e marcar o terceiro gol do Palmeiras, já num contra-ataque, num erro de saída de bola do Inter nos minutos finais. Dali para frente, o Palmeiras se defendeu com uma linha de 6, tinha 3 meio-campistas de extrema qualidade, Marlon Freitas, Andréas Pereira e Lucas Evangelista, e só o Luigi para puxar o contra-ataque. Eu senti o Palmeiras confortável nessa proposta, mesmo sem a bola. Venceu o melhor time no Beira-Rio, Capri. Muito bem. E, Léo, daqui a pouquinho a gente vai gabaritar, não é? A gente vai dar as notas de Palmeiras 3, Capri. Internacional 1. Mas já antecipando aí, acho que nada a falar sobre a arbitragem, né? Não tivemos nenhuma influência de arbitragem, não é? Teve um lance polêmico no primeiro tempo, uma entrada do Vitor Gabriel no Vitor Roque dentro da área. Mas eu não marcaria o pênalti, não há o pisão no centroavante do Palmeiras. Aliás, algo que o Vitor Roque precisa arrumar. Acho que ele fez um grande jogo, mas é um jogador que se atira muito, que tenta ludibriar a arbitragem. É um comportamento inaceitável se o Vitor Roque quiser jogar na Europa novamente. Quem chamou? Eu, Caliel, aqui da... Oi, Caliel, vamos lá. Sala de coletivas, já estamos posicionados aqui. Daqui a pouco a entrevista do técnico Abel Ferreira, o assessor de imprensa do Palmeiras, inclusive já colocou aqui o banner. Então, na sequência, teremos a entrevista do português depois deste triunfo palmeirense aqui no Beira-Rio. Muito bom, então aguardo o seu chamado aí, Caliel. Enquanto isso, nós vamos gabaritar o jogo. Vamos para as notas de Internacional 1, Palmeiras 3, Michel Lopes, é você. Gabarito do jogo. E sobe o hino do Colorado. Desporto nacional, ó internacional, que eu vivo a exaltar. Levas a paz. Nota do goleiro Rocher. 6, não teve participação nos gols do Palmeiras, teve uma atuação regular, nota 6. Bruno Gomes. Teve um erro no segundo gol do Palmeiras, mas conseguiu bons arremates e gerou uma bola na trave do Carlos Miguel. 6,5 para o Bruno Gomes. Mercado. Esse sim foi muito mal no jogo, com erros cruciais. 5,5. Que falha dele no terceiro gol do Palmeiras, hein? Nossa, perdeu uma bola ali impressionante. Não pode. Ô, Mercado. E no segundo... Acorda, Mercado. E no segundo gol, ele e Bruno Gomes dividiam a marcação do Vitor Roque, que conseguiu levar a melhor, mesmo com 2 adversários do Inter pela frente. Vitor Gabriel. Saiu com problemas físicos, teve uma atuação ok, 6 para ele. Félix Torres entrou no lugar dele. Não comprometeu, não tenho grandes expectativas quanto à passagem do Félix Torres pelo Internacional, pelo que a gente viu no Corinthians. Nota 6. Bernabé. Bernabé fez um bom jogo na parte ofensiva, deixa alguns espaços atrás. Nota 6,5 para o Bernabé. Ronaldo. Ronaldo foi um dos melhores do lado do Inter, se não tivesse sido o melhor, o cabeça de área. Nota 7,5 para ele. E que golaço que esse Ronaldo marcou, viu? Coisa espetacular, pegou um sem pulo, meteu no ângulo, contra um goleiro gigante, que é o Carlos Miguel, marcou um golaço. O Alejandro entrou no lugar do Ronaldo. Entrou nos minutos finais da partida, acho que não dá nem pra gente dar nota, Capri, jogou aproximadamente 5, 7 minutos. Paulinho
Paulinho teve uma atuação no máximo regular hoje, não foi de encher os olhos. 6. Saiu para a entrada do Aguirre. O Aguirre entrou para ser um lateral direito no time do Internacional, porque o Bruno Gomes estava perdendo esses duelos pro Vitor Roque. Entrou e melhorou ligeiramente o Inter. Nota 6,5. Alan Patrick. Alan Patrick saiu cedo no jogo. Sinceramente não entendo porque ele deixou o campo para a entrada do Alan Rodrigues depois. Nota 6 pro Alan Patrick. E a nota do Alan Rodrigues? Não acrescentou muito ao time do Internacional. Nota 5,5. Carboneiro. Carboneiro tentou muito, é um jogador de bom drible, de capacidade individual. Ameaçou a meta defendida pelo Carlos Miguel. Nota 6,5. Saiu para a entrada do Kaique. Kaique é um ponta, jogou como ala, jogador de 1 contra 1, mas não teve tanto tempo no jogo, Capri, sem nota. Borré. Centroavante não conseguiu ameaçar tanto a meta defendida pelo Carlos Miguel. Não levou a melhor diante de Gustavo Gomes e Murilo, uma das melhores duplas de defesa do futebol brasileiro. Nota 6 pro Borré. E finalmente, fechando ali o time do Colorado, a nota do Vitinho. Vitinho jogou e começou como um ala pelo lado direito. Abel Ferreira. Jogador de drible, 6,5 para ele. E o Pesolano, pra gente, na sequência, ouvir o Abel Ferreira. Não gostei do trabalho do Pesolano hoje, nota 5. Muito bom. Já o gabarito do Palmeiras, hein? Porque vamos ouvir agora Abel Ferreira. Dependendo do que ele falar na coletiva, até aumenta ou diminui a nota também. Mas vamos lá, o português está falando. Vai, Caliel Dornelli. Vai começar agora a entrevista do técnico Abel Ferreira. Vamos com a primeira pergunta aqui na sala de coletivas. Esse ano o Palmeiras, pela terceira vez, repete um time, vence mais uma no Campeonato Brasileiro fora de casa, chega à liderança, né? É mais um ciclo que vai iniciando, o Palmeiras vai encontrando o rumo em 2026, na sua visão? Como é que quer que eu responda? Quer que eu responda como treinador de Palmeiras ou como os altos e baixos que nós temos ao longo do ano? Quer que eu empolgue agora, como vocês fazem, questão de fazer isso, que é o que você está a fazer. Os seus colegas no Novo Horizontino fizeram questão de dizer exatamente o contrário, que estava tudo mal, que o processo era ruim, que eu não presto, que é só um banana, que são, né? Nem nessa altura éramos tudo o que vocês diziam, nem hoje somos tudo o que vocês vão dizer agora, né? Somos uma equipa que vem de processo, somos uma equipa de continuidade, somos uma equipa extremamente competitiva, temos o demonstrado ao longo dos anos quando ganhamos e quando perdemos, embora quando o Palmeiras perca parece que as coisas são um pouquinho diferentes, não é? Desde o ano passado, desde o jogo com São Paulo, vão 23 jogos e parece que há um decreto que não se pode marcar penaltis a favor do Palmeiras. Não consigo entender isso. Depois daquela gritaria toda desse jogo, o único penalti que tivemos foi em casa com o LDU. Já tivemos este ano, mesmo no Paulista, situações de penalti claro e nós temos que ser mais exigentes todos uns com os outros. A arbitragem é muito exigente comigo e está certo, mas eu exijo também, e o Palmeiras e os clubes brasileiros exigem quando é penalti é para se marcar, seja contra quem for, e quando não é, não devemos deixar que isso passe em claro. Mas como tu disseste, estamos no início, não ganhamos absolutamente nada, o nosso objetivo é exatamente esse, é ser uma equipa como tu viste hoje, uma equipa competitiva, jogar com uma equipa que sabíamos que ia ser extremamente difícil, até porque o nosso adversário descansou os titulares a meio da semana, sabíamos que íamos sofrer nos últimos minutos. Já vos falei também da importância que é do tempo de recuperação, e já que estou a falar, e se me permitem fazer mais um pedido, se a CBF conseguir com carinho e com atenção pedir à Globo para que faça os jogos mais cedo, para eu não ter que chegar a casa às 4 da manhã, porque nós não vivemos num país, nós vivemos num continente, não vivemos num país, onde temos que viajar muito e daqui a 3 dias estamos a jogar outra vez. Depois, se a Globo e quem transmite jogos quer ver sempre os melhores jogadores em ação,
Temos que criar condições para isso. Acho que é uma das lutas que nós devemos ter. Acho que a CBF já está a entender que é a necessidade de reduzir jogos, e isso é bom. E agora é necessidade de nós termos atenção aos horários dos jogos, porque se vamos jogar contra o Remo e passado 2 dias temos jogo, como é que eu vou recuperar a equipa? Como é que eu vou ter estes jogadores inteiros para jogar no próximo jogo? Eles vão jogar e se eu arriscar, estou sujeito a ficar sem 2 ou 3, como ainda ficou hoje o Internacional sem um zagueiro que se lesionou. Portanto, é outra coisa que eu desafio a organização de futebol brasileiro a ter atenção aos horários. Mas sempre foi assim. Eu entendo que sempre foi assim. Estou a dizer que se queremos dar passos em frente, se queremos valorizar tudo aquilo que todos nós fazemos, porque quando falamos, eu há um bocado estava a falar com um colega teu sobre o futebol brasileiro. Quem é o futebol brasileiro? O futebol brasileiro sou eu, és tu, somos nós, somos torcedores, é a CBF, é a Globo, é quem transmite o futebol brasileiro, somos todos nós. E portanto, é isso, acho que fizemos aqui um bom jogo, um jogo difícil, perante uma equipa difícil, muito bem organizada e treinada, e acho que no final, por aquilo que fizemos durante a primeira parte e a segunda, acho que saímos daqui com uma vitória difícil, mas merecida. Abel, boa noite. Antes de tudo, Pedro Santos, canal na Trave. Parabéns pela vitória. Obrigado. Queria entender como manter a competitividade da equipe agora nas próximas rodadas, até tendo em vista, pela primeira vez, tendo essa simultaneidade, né, do Campeonato Brasileiro e do Estadual. E principalmente como tu tem feito para gerir isso, tendo em vista a dificuldade de manter as 2 competições por conta do deslocamento e do desgaste da equipe. Obrigado. Nós é o que vimos a fazer desde que começou o campeonato. Nós tivemos uma semana para preparar o primeiro jogo no Paulista. Tivemos jogos onde jogámos muito bem, tivemos outros jogos em que perdemos. Eu estava aqui a falar com o teu colega, não tenho memória curta, eu guardo muito bem, sou muito atento. Fizemos um jogo contra o Novo Horizontino e contra o Botafogo de São Paulo, em que rodámos a equipa, mas depois conseguimos ter a equipa sempre fresca. Pena que nesses jogos nem sempre conseguimos o resultado que queríamos. Por exemplo, no Botafogo de São Paulo acho que entramos muito bem, depois ao longo do jogo fomos perdendo alguma capacidade e o nosso adversário acabou por ganhar, porque o futebol é mesmo assim, ninguém tem certeza dos resultados, e nós vamos fazer esta gestão, mas sabendo que aqui no Brasil, em função da intensidade que é, em função das viagens, em função das horas que chegas a casa, e volto a referir a importância que é a recuperação dos jogadores física, a importância que é a privação de sono, e quem tem filhos sabe, né? Quem tem filhos sabe perfeitamente que quando não dormem o que têm que dormir, que é extremamente difícil. Isso é um detalhe que pouca gente se importa ou não querem ligar em relação a isso, mas é um detalhe que faz toda a diferença para teres uma equipa inteira, dinâmica, e perguntas, porque é que a nossa equipa nos últimos 10, 15 minutos não continuou a empurrar o nosso adversário para trás, como foi até os 30 minutos da segunda parte? Exatamente por isso, porque o nosso adversário descansou a equipa durante a semana e nós há 3 dias tivemos um jogo extremamente intenso, não só fisicamente, mas como também mentalmente, em casa de um grande adversário, em que se eu rodasse a equipa nesse jogo, não é, toda a gente ia mexer, ele é maluco, estamos a jogar, não é? E estava sujeito, como foi hoje, se fosse preciso nestes últimos 10, 15 minutos um pouquinho mais de gasolina, não tínhamos, porque o depósito ficou sem ela no último jogo, porque, como te disse, portanto, é difícil dizer-te quando e como, ou até onde é que vamos conseguir manter essa consistência, porque não há lesões, há castigos, há jogos, e isso, o nosso calendário é insano em relação a esse aspecto. Portanto, eu não te consigo dizer até quando é que vamos conseguir sustentar, mas vamos procurar, dentro daquilo que é a nossa programação, dentro daquilo que são os nossos processos, tomar as melhores decisões para que a equipa continue sempre competitiva em todos os jogos, em todas as competições. Abel, boa noite. Na tua opinião, o jogo de hoje foi de domínio amplo do Palmeiras, como sugere o placar, ou jogo parelho? E se me permite, você já disse que o Campeonato Brasileiro é o mais difícil do mundo. Você prevê uma disputa por título mais aberta esse ano entre mais equipes, e times como o Inter, que tem menos investimento, podem brigar pelo quê, na tua opinião? Queria te ouvir, você como vencedor e conhecedor do Brasileirão que é. E perdedor também, porque também perco. Eu lembro-me, há 3 anos atrás, o Internacional esteve a disputar com o Palmeiras até ao final para ser campeão.
né? Já disse isto várias vezes, o investimento não ganha jogos nem campeonatos, mas ajuda muito, senão o Real Madrid e o Paris Saint-Germain eram sempre campeões, e não são. Portanto, o futebol é mágico exatamente por isso, porque dá oportunidade às equipas que não têm os mesmos recursos, mas conseguem ser equipas organizadas, equipas competitivas, equipas que têm processos, e há umas que são têm um trabalho de continuidade, mais de organização, que consegue suportar alguma turbulência que às vezes acontece durante um ano, e há outras que, à mínima turbulência, troca-se treinador, troca 4 ou 5 jogadores, e andamos neste ciclo. Umas que têm, isso tem a ver muito com a estrutura e o processo do clube, e nós, falo daquilo que é o Palmeiras sabe que vai ganhar e vai perder, sabe que tem um trabalho tem de continuidade e de processos muito bem instalados nos últimos 10 anos, mais ou menos, e está a tirar frutos disso. E como te digo, eu não sei, eu não estou em casa dos outros, não sei exatamente, sou da tua opinião, é um campeonato extremamente competitivo, basta ver os últimos jogos e resultados, equipas que o ano passado fizeram um campeonato tremendo, este ano começam mais difícil, como é sempre, e portanto não te consigo prever. O que sei, há cá sempre ali 4 ou 5 equipas que vão até ao fim, e há sempre uma ou outra outsider, como foi o ano passado o Mirassol, que fez uma campanha extraordinária. Não sei se vai conseguir ou não este ano manter aquela pegada, mas a história diz isso. Portanto, a minha opinião é só uma opinião, não é nada mais do que isso. E a outra pergunta era sobre... Se o jogo foi parelho, olha, acho sempre difícil jogar aqui. Eu já joguei aqui, estou aqui há 5 anos, já joguei aqui um porradão de vezes. Acho um estádio bonito. Hoje o gramado, não desculpem dizer-vos isto, mas não estava como costuma estar. Deve ter chovido muito, mas mesmo assim ainda é um gramado que dá para se jogar. Não estava o estádio cheio, como umas vezes que eu já vim aqui. O estádio também muito vibrante aqui. A primeira parte acho que entramos muito bem no jogo, tivemos logo 4 ou 5 cantos seguidos. Tivemos, na minha opinião, e é só a minha opinião, porque foi o que eu vi nas imagens da televisão, um penalti claro em cima do Roque, por isso é que eu falo, não é o primeiro, isto não é uma crítica, é uma constatação. Após o jogo do São Paulo, daquela gritaria toda, o Palmeiras não teve mais um penalti, acabaram-se, mais um penalti, e foi claro, é claro o toque na perna do Roque. Mas nós sabemos da qualidade do nosso adversário, é uma equipa que joga bem, é muito bem organizada, muito bem treinada, tem uma boa dinâmica da saída a 3 com o lateral direito por dentro, com o Bernabéu bem espetado, uma equipa com boas dinâmicas, e que nos criou dificuldade, acabou por chegar ao golo com mérito e com alguma felicidade também, porque nós também tivemos no 2-1, tivemos também a felicidade, depois no momento de pressão, conseguimos recuperar a bola e fazer o 3-1, e depois nos últimos 10, 15 minutos, e o árbitro deu mais 10 minutos de desconto, ou 9, portanto já não chega a quantidade de jogos, já não chega a quantidade de viagens, e vocês começam a somar estes tempos, 10 minutos extra, mais 10 e vamos começar a fazer jogos... Começas a somar esses... Eu sei que vocês não têm que estar preocupados com isso, mas eu somo, não é? Quando chego ao final do mês, começo a ver o tempo de jogo de cada jogador, e se tu começas a somar 10 minutos hoje, 10 minutos amanhã, ao final de 4 jogos, tens 40 minutos já mais feitos nas pernas, e também ninguém quer saber disso, e está certo, essa responsabilidade é minha, vocês não têm que saber disso, mas eu tenho que contabilizar isso. Mas é sempre difícil jogar aqui, uma equipa extremamente competitiva, até porque eu sei que a gente daqui de baixo é gente de trabalho, é gente de coragem, de esforço, e nós sabemos o quanto difícil é competir contra estas equipas aqui, e especificamente o Internacional. São equipas extremamente competitivas, organizadas e que lutam para objetivos altos. Está encerrada a coletiva do técnico Abel Ferreira aqui na sala de coletivos. Apenas 3 perguntas ao português. Boa, Caliel, então aproveite e já emenda o seu destaque final aí, as últimas informações do Verdão, que volta hoje ainda para São Paulo, não é? Caliel? Oi, agora sim. Oi, vamos lá, então já pode emendar o destaque final aí, Caliel, as últimas informações aí do Verdão, que retorna hoje para São Paulo ainda, não é?
Isso, exatamente. Só que antes do Palmeiras retornar a São Paulo, nós teremos aqui mesmo na sala de coletivas a entrevista com um jogador. Pelo menos é isso que o assessor de imprensa do Palmeiras nos disse antes da entrevista do Abel Ferreira. Então não vai ter uma zona mista aqui no Beira-Rio, mas sim um jogador designado para falar com a imprensa depois deste jogo. Me chamou muito a atenção o fato de que a entrevista do Abel Ferreira foi bem limitada, porque eu estava aguardando aqui para fazer uma pergunta, mas infelizmente não tive a possibilidade. É, uma pena, mas você volta, Caliel, ao longo da nossa programação, trazendo mais informações do Palmeiras aí do Verdão. Muito obrigado, mais uma vez, sempre muito bom tê-lo conosco. Caliel Dornelles, Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, estamos sempre juntos. Obrigado, Caliel, bom descanso para você. Bom carnaval, você vai pra Folia aí, Caliel? Com certeza irei. Opa. Mas antes desse jogo importante desta noite aqui no estádio Beira-Rio, sempre um prazer fazer o jogo com vocês, sempre fico à disposição, e agora o Palmeiras já retorna a São Paulo e começa a focar no seu próximo compromisso na temporada, o Palmeiras que tem ótima campanha neste início de Campeonato Brasileiro. Valeu, Caliel. Caliel Dornelles, e o destaque final da reportagem Bandeirantes lá no Beira-Rio, depois de Internacional 1, Palmeiras 3. Atenção! Sobe o hino do Palmeiras, Michel Lopes, porque Léo Gens nos deve aqui o gabarito do Verdão. Vamos lá! O gramado em que a luta o aguarda, sabe bem que vem pela frente. Vamos lá, Léo, a nota do goleiro Carlos Miguel. Belíssima atuação do goleiro do Palmeiras, nota 7 para ele. Mais uma, né? Mais uma grande atuação do Carlos Miguel aí. Tá jogando bola. E Palmeiras. Sai um goleiro bom, entra um goleiro bom. E a história mostra, né? O Verdão só tem grandes goleiros. Não tem goleiro mais ou menos. É só craque no gol. Kelvin! Não teve vida fácil, até porque o Bernabé, como citou o próprio Abel Ferreira, é um lateral que passa muito. E o duelo do Bernabé era justamente com o Kelvin em várias oportunidades do jogo. Nota 7 para o lateral direito do Palmeiras. Gustavo Gomes. O melhor em campo. 9 para ele. Fez um gol e ainda uma bola longa que originou o segundo gol do jogo, né? O do Vitor Roque. Murilo. Faz uma ótima dupla com o Gustavo Gomes. Os dois se conhecem muito bem. Nota 7 para o Murilo. Piquerez. Piquerez aos poucos vai engrenando na temporada. Começou devagar, mas acho que fez um bom jogo hoje aqui. 7,5. Jefté, que entrou no lugar do Piquerez. Exatamente, entrou nos minutos finais, Capri, acho que sem nota. Marlon Freitas. Figura importantíssima ao lado de Andreas Pereira. Os dois ditam o ritmo desse Palmeiras e conseguem cadenciar da melhor forma possível o jogo. Nota 7 para o Marlon. E o Andreas Pereira? Esse fez mais uma partida sensacional com a camisa do Palmeiras. Me impressiona a forma como ele consegue dominar, girando e já ter uma boa opção de passe. Nota 8,5 para Andreas Pereira. O Abel já falou sobre isso, o Léo. Mas onde é que vai entrar John Arias nesse time aí, hein? Meu palpite... Agora parece que vai encaixando aí o time, né? Vai encaixando, os jogadores vão encaixando. Mas o John Arias não vai chegar e não vai pro banco de reservas. Ele vai ter que jogar, né? E agora? Onde ele vai entrar? Acho que tem jogo para todo mundo por causa do calendário, como o Abel falou. Mas no time ideal do Palmeiras hoje, eu acho que ele fica com a vaga do Maurício. Maurício. Aliás, nota do Maurício. 6,5 pro Maurício. Saiu para a entrada do Luigi. Luigi entrou bem de novo no jogo. No clássico já tinha sido dessa forma. Roubou a bola que originou o terceiro gol do Palmeiras. Nota 7 pro Luigi. Alan. O Alan no primeiro tempo, para mim, foi o melhor jogador do lado do Palmeiras. Carregava a bola em velocidade. Era o principal escape do time do Abel Ferreira. Nota 6,5 pro Alan. Saiu para a entrada do Lucas Evangelista. Lucas Evangelista aos poucos retomando o seu ritmo de jogo. Entrou faltando 10 minutos para acabar. Acho que dá para dar uma nota 6,5 para ele também. Foi bem. Flaco Lopes. Flaco Lopes não teve uma atuação de tanto destaque. No primeiro tempo era importante que ele desse a casquinha, aquela cabeçada para, de repente, o Palmeiras conseguir conectar um contra-ataque. Alguns erros individuais comprometeram a atuação do Flaco.
6 para ele. Saiu para a entrada do Giai. O Giai entrou para jogar como um terceiro zagueiro nos minutos finais. Nota 6,5. Vitor Roque. Vitor Roque foi bem. Precisa se jogar menos. Acho que tenta ludibriar muito a arbitragem. Esse é um ponto que eu não gosto do jogo dele. Mas é um tanque, é muito forte. Nota 8 pro Vitor Roque. E o Sousa, que entrou no lugar do Vitor Roque? Entrou para puxar o contra-ataque junto com o Luigi. Nota 6,5 pro Sousa. Nota do técnico Abel Ferreira. Abel foi bem no plano de jogo e nas trocas, principalmente. A contribuição direta de 2 jogadores que saíram do banco para o terceiro gol do Palmeiras. Nota do comandante do Palmeiras hoje é 7,5. Gostei dele pedindo o jogo mais cedo. Gostei, Abel. Parabéns. 9h30 é tarde. O mundo está mudando, as pessoas estão acordando mais cedo, saindo mais cedo de casa para o trabalho, estão indo para a cama mais cedo. 9h30 é tarde. Parabéns, Abel. Parabéns. Gostei do Abel pedindo para começar o jogo mais cedo. E ele tem razão. O Brasil é gigante. Demora para chegar em casa, demora para voltar de Porto Alegre a São Paulo. Tá certinho. Parabéns, Abel Ferreira. Isso aí foi muito bem. Ô Capri, e finalmente... Você trouxe Léo. O destaque positivo da coletiva do Abel e eu vou fazer o papel do chato aqui, trazer o destaque negativo. O Abel falou sobre acréscimos, que se você somar os acréscimos no final do mês, chega a conta para aquela determinada equipe. O árbitro precisa dar minutos extras ao jogo, já que a partida no Brasil para muito, por simulação dos próprios times, geralmente aqueles que estão em vantagem no placar. Então, o Palmeiras tem também uma contribuição no fato de você ter muitos minutos extras acrescidos às partidas. Hoje o Palmeiras também parou bastante o jogo, então eu não acho que a reclamação seja justa. Boa, é isso aí. E finalmente, Léo, a nota do árbitro David Oliveira Lacerda. Apitou num critério diferente do Brasil, eu gosto. Acho que ele deixou correr o jogo mais do que o normal, até eu critiquei o Vitor Roque. Foi, acho que, o cara que mais sentiu a diferença na arbitragem hoje. Aquelas faltinhas não foram marcadas. No lance polêmico, para mim, ele acertou. Não foi pênalti do Vitor Gabriel para cima do Vitor Roque. Nota 7 pro árbitro. Muito bom. Léo Gens, nota 10 para você. Sempre muito bom tê-lo conosco. Uma ótima sexta-feira. Sexta-feira, coisa linda, que já estamos nela, hein? Sexta-feira 13. Linda! Ei, Michel, é sexta-feira 13, Michel. Ei, coisa meu Deus. Coisa linda! Isso aí. Você é supersticioso, Léo? Você acredita na sexta-feira 13? Não Passa debaixo da escada, essas coisas aí? Não sou muito. Conheço quem seja supersticioso, mas eu não sou um, não. Tá bom. Hoje é sexta-feira 13, tá tudo certo, é vida que segue e é o carnaval que tá começando. Você vai pro bloquinho, Léo? Não, estarei de folga, mas vou ficar em casa, tranquilo. Não vou pro bloquinho, não. Já passei um pouco dessa fase, Capri. Prefiro a minha tranquilidade hoje em dia. Aê, é isso aí. Eu também não vou pro bloquinho. Eu vou pro bloquinho do trabalho. Estarei no plantão do carnaval com todo o nosso time. Grande Léo Gens. Valeu, Léo. Muito obrigado. Mais uma vez brilhando conosco aqui. Até a próxima. Tchau, Léo. Sexta-feira 13, meia-noite 13 agora, Capri. Uma boa noite pra você. Coisa linda! Uma boa noite pra você e pra todo mundo ligado na Rádio Bandeirantes. É sempre um prazer estar com vocês. Muito bom, muito obrigado. Léo Gens conosco aqui no apito final. Eu vou pro intervalo rápido e na volta o assunto é o quê? E é o Corinthians. Corinthians e Bragantino, a gente fala disso na sequência. Até já. Rede Bandeirantes de Rádio. Tá ouvindo esse som? É o seu lucro queimando com taxas abusivas. Se isso tá acontecendo com você, tá na hora de mudar de maquininha. Na Infinity Pay, além de Pix gratuito, suas taxas caem automaticamente ao vender mais de 20 mil por mês. Acima de 80 mil, elas ficam ridiculamente baixas, a partir de 0,75% no débito e 8,99% em 12 vezes. Compre já sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis.
Guia de Motéis Go apresenta Camarote Euforia. O Carnaval de São Paulo pede uma experiência à altura. Vem viver o Camarote Euforia no Sambódromo do AMB. Open Bar e Open Food. Shows ao vivo de Renato da Rocinha, Billy SP e muito mais. Além do conforto e a melhor vista dos desfiles. Garanta agora seu ingresso e transforme sua noite em um espetáculo. Compre no site clubedoingresso.com/Camarote Euforia. Euforia com PH. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Nossa, dona Romilda, eu tô com um problema com o transporte das minhas encomendas. Os clientes estão muito insatisfeitos. Ô, senhor Valdir, já te falei pra trocar de transportadora. Vai de Braspress. Tá, mas o que a Braspress tem que as outras não têm? A Braspress tem presença nacional e pode levar suas encomendas pra qualquer lugar do Brasil. Além de contar com uma frota própria e uma robusta central de gerenciamento de riscos. A Braspress tem até aviões. Ah, então é por isso que todo mundo comenta da Braspress, né? Claro, é tecnologia, pontualidade e segurança com suas encomendas. Me convenceu, hein, dona Romilda? Vou ligar agora pra Braspress. Em São Paulo, ligue 2188-9000. A paz nas cozinhas dos restaurantes está perto do fim. Vem aí a nova temporada de Pesadelo na Cozinha. O nosso chefe Eric Jacan está chegando para salvar restaurantes com desafios ainda mais complicados. Ou seja, vem muita bronca por aí. Nova temporada de Pesadelo na Cozinha. Estreia terça, 24 de fevereiro, 10h30 da noite, na Band TV. É só um jogo. E a gente acha também que é o mais importante de todos. A cada partida é assim. A cada jornada esportiva. Ótima Nossa equipe de esporte se dedica a fazer com que os momentos de análise e reportagens nos campos, que as transmissões de futebol estejam entre as melhores coisas do seu dia. E que fase, hein? Visão panorâmica. É uma equipe que tem um lastro. Mas o que é isso? A verdade é essa. Futebol Bandeirantes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 16 minutos da sexta-feira, o que, Michel Lopes? Coisa linda! Sexta-feira, o que, Michel? Coisa linda! É, sexta-feira, coisa linda, ela chegou, hein? Minha gente, o carnaval chegou. Ei, até que enfim, quem vai folgar, que maravilha, hein? Tá botando o pé na estrada aí? Boa viagem! Vai pegar o avião, vai no ônibus, boa viagem, bom carnaval, aproveite, divirta-se. Se você é da folia, muita folia. Se você é do descanso, bom descanso, mas aproveite muito o carnaval. Feriadão vem aí e nós vamos juntos. Você vai com a gente e nós voltamos com você também. Tudo junto e misturado. E não se esqueça, carnaval é na Band, é Band e Folia, na tela da Band. Nas emissoras do Grupo Bandeirantes você vai ter toda a cobertura do carnaval pelo Brasil. Mas por falar em carnaval, quem festejou, quem celebrou nesta noite de quinta-feira foi a torcida do Corinthians, que não lotou a Neoquímica Arena. Olha, vou falar, viu? É estranho ver a Neoquímica Arena cheia de lugares como aconteceu hoje. Muito estranho, porque o Corinthians e o corintiano lota sempre a Neoquímica Arena. Mas hoje era um jogo, a gente já sabia, 8 da noite. É bom horário, 8 da noite é um bom horário. Mas véspera de um feriadão, muita gente já se preparando para viajar. O dinheiro tá curto, muita gente guardou o dinheiro para aproveitar aí no carnaval. Então foi estranho ver a Neoquímica Arena com capacidade mediana, né? Parcialmente tomada a Neoquímica Arena. Mas o time do Corinthians não tá nem aí, não é? Foi lá, jogou e fez um jogo muito correto contra o bom time do Bragantino. Bom time do Bragantino. Jogo correto do Corinthians, que acabou com a vitória por 2-0. Mas olha, teve pênalti pro Bragantino. O Hugo defendeu, hein? Aliás, pênalti mandrake, hein? Não é pênalti. O lance não é pênalti. Mas aqui no Brasil, convencionou-se marcar. Qualquer bola que vai no braço, na mão do defensor, pênalti. Pênalti. Não dá nem pra condenar o árbitro, porque virou algo absolutamente normal, né? A bola vai no braço do jogador dentro da grande área, pênalti.
E foi o que aconteceu na Neoquímica Arena. Eu não marcaria o pênalti. Pênalti do Gustavo Henrique, que o Felipe Fernandes de Lima, aliás, o árbitro meio atrapalhado, viu? Meio atrapalhado o árbitro do jogo. Mas eu não marcaria esse toque aí do Gustavo Henrique, não. De qualquer maneira, ele acabou marcando e o Hugo Souza, como dizem por aí, não é pênalti que não entra. Então não entrou o pênalti cobrado pelo Bragantino e o Corinthians acabou vencendo por 2-0. Vamos então ao trabalho da reportagem Bandeirantes, a análise e a opinião do Alexandre Pretzel. O Luiz Fabiani vai trazer todo o trabalho da reportagem aqui lá da Neoquímica Arena. O Pretzel vai analisar, vai comentar e já nós vamos falar da derrota do Santos para o Atlético Paranaense. Mas agora é a vez do Corinthians, é a vez do Timão, é a sua vez. Fala aí, Luiz Fabiani! Oi, Capri, de volta aqui na programação da Bandeirantes, repercutindo uma vitória tranquila, sólida do Corinthians e sua primeira neste Campeonato Brasileiro, 2-0 contra o time do Red Bull Bragantino, que, aliás, perdeu pela primeira vez em 2026. Eram 9 jogos de invencibilidade da equipe do técnico Wagner Mancini e que por pouco não foram mantidos, não fosse Hugo Souza, fazendo uma brilhante defesa de pênalti já no segundo tempo. Os responsáveis pelos gols do Corinthians, primeiro Gabriel Paulista, zagueiro, marcando pela segunda vez como jogador do Timão e, posteriormente, quem garante a vitória é Matheus Bidu, com oportunismo de centroavante, o lateral pisando na pequena área. Numa boa oportunidade, fez o segundo gol do Corinthians e sacramentou o placar em 2-0. Antes de tudo, gostaria de ouvir a opinião e a análise do especialista da Bandeirantes, a força da opinião Bandeirantes, com Alexandre Pretzel. Fala, Pretzel! Olha, Fabiano, olha, Capriotti, uma vitória tranquila do Corinthians, um primeiro tempo onde nós tivemos 12 minutos de perigo do Bragantino, dá pra dizer, com 2 chegadas para 2 defesas do Hugo Souza, mas depois o Corinthians tomou o controle do jogo, né? Ainda no primeiro tempo, não marcou, não teve muita chegada ofensiva porque o meio-campo não funcionou. Dorival escalou Ranieri, Carrilho, Matheus Pereira e Garro. O Garro até que não foi mal no jogo, mas sozinho. Uma ilha no meio, com 3 jogadores muito atrás e o Garro muito à frente. O Memphis, bem disperso no jogo, não foi bem, e o Yuri Alberto ficou sozinho na frente. Na realidade, o Corinthians teve uma chance só aos 34 do primeiro tempo, quando o Yuri Alberto recebe uma bola longa nas costas da defesa, porque o Bragantino joga muito compacto em linha alta, e o Yuri chutou e o Cleiton defendeu. Então, o primeiro tempo, um 0-0 correto. No segundo tempo, ainda sem mudanças, o jogo começou 1-0 no segundo tempo, porque o Gabriel Paulista fez o gol de cabeça a 1 minuto da segunda etapa, num escanteio na bola aérea cobrada. Aliás, Gabriel Paulista, hein? Quando foi contratado, eu não achei uma boa contratação. Mas ele já fez gol na final da Supercopa do Brasil e hoje fez o gol na abertura do placar. Zagueiro de personalidade, começou bem no time do Corinthians. Esse gol fez muito bem ao time do Corinthians, que continuou dominando, continuou batendo, continuou chegando. Só que aos 13 do segundo tempo acontece um lance inesperado, um pênalti mal marcado pelo péssimo árbitro Felipe Fernandes de Lima, com o apoio do péssimo VAR Rafael Trace. E aí o Pita bateu, Isidro Pita e o Hugo defendeu. Então pênalti mal marcado não entra. É algo que tem sido dito, né, de brincadeira, mas tem se confirmado aí nos últimos dias. Então, Bragantino poderia ter empatado no pênalti mal marcado, mas o Hugo Souza defendeu na cobrança do Isidro Pita. Aí depois do pênalti perdido pelo Isidro Pita, o Corinthians tomou conta do jogo, com mudanças boas feitas pelo Dorival Júnior, tirando o Carrilho e Matheus Pereira e colocando o Alan e o Charles. O meio de campo do Corinthians ficou mais solto, mais pegador, menos cansado. O Alan jogou mais avançado, vai ser titular, boa estreia dele, e o Charles mais recuado. E aí o Corinthians chegou ao segundo gol aos 29, no melhor jogador da partida, o Matheus Bidu, em nova jogada construída, a bola sobrou pro Bidu sozinho fazer o gol em condição legal. 2-0 matou o jogo, o Corinthians poderia ter feito 3-0, o Bragantino com as mudanças do Wagner Mancini ficou um time muito espaçado, muito ofensivo, mas um time que perdeu totalmente o setor de meio campo. O Corinthians poderia ter feito mais, mas não fez por falta de eficiência. Uma vitória tranquila do Corinthians por 2-0, a primeira em 2 partidas. Perdeu para o Bahia, ganhou do Bragantino e volta a jogar agora na próxima quinta-feira contra o Atlético em Curitiba. A cotação que você me pediu, meu caro Luiz Fabiani, junto com você, meu caro Ricardo Capriotti. Começando pelo Bragantino, Cleiton 5, Hurtado 5, Pedro Henrique 4, o Gustavo Marques 5, Juninho Capixaba 5,5. Fabinho 5, Gabriel 4, Gustavinho 4, Lucas Barbosa 6. Isidro Pita 4 e Mosqueira 5.
As principais notas do time do Bragantino, técnico Wagner Mancini, nota 4. No Corinthians, Hugo Souza, 7,5, defendeu o pênalti. Mateuzinho, 6. Gabriel Paulista, 7. Gustavo Henrique, 6. Matheus Bidu, 8. O melhor em campo disparado. Aliás, como cresceu o Bidu com o Dorival Júnior, hein? Ranielli, 6. Carrilho, 5. Matheus Pereira, 5. Garro, 6. Memphis, 4. Yuri Alberto, 6. Técnico Dorival Júnior, nota 6,5. Destacaria ainda o Alan com a nota 6 e o Charles com a nota 6 também, dos jogadores que entraram. Arbitragem nota 2 para Felipe Fernandes de Lima, associado ao péssimo VAR, Rafael Trace. Ótima vitória do Corinthians, 3 pontos na conta em 6 disputados. Meu caro Luiz Fabiani, um abraço, Ricardo Capriotti. Boa, valeu, Pretzel, analisando tudo que rolou na Neoquímica Arena, vitória importante do Corinthians. Quero ouvir também o técnico Dorival Júnior, que concedeu entrevista coletiva logo após o apito final. Óbvio, fez sua análise do jogo sobre a estreia do volante Alan e abordou, é claro, a situação envolvendo o volante José Martínez, que rescindiu seu contrato com o Corinthians. O Timão vai pagar só 30% do que ele teria a receber entre fevereiro e novembro de 2026, sem pagar nada referente ao último ano de contrato, que seria 2027. Portanto, vamos ouvir agora Dorival Júnior, técnico do Corinthians, em entrevista coletiva. Fala, Dorival, na Bandeirantes. Boa noite, Dorival. Aqui Rafael Esgrilles, Energia 97. É claro que você vai comentar bastante sobre o jogo, mas o torcedor chega para a partida e não tem o Breno Bidon e não tem o André Luiz. Se você pudesse atualizar com relação à situação desses dois jogadores e o quanto você perde sem o meio-campo que você teria pensado de uma forma e quanto você perdeu sem o Bidon e sem o André Luiz também, e quanto tempo você pode ficar sem esses atletas. Obrigado. Bom, é difícil você ter um parâmetro assim. Eu espero que o mais rápido possível. Acredito que dentro de mais talvez aí uma semana, máximo 10 dias, nós os tenhamos em condições. Não é fácil. Eu apontava agora que nós recebemos, estamos recebendo o Alan, depois de uma negociação bem difícil, bem complicada, em que nós temos que valorizar muito o departamento de futebol do clube, na figura do Marcelo, do Renan Blois e também do presidente, que não mediram esforço para poder fazer com que a nossa equipe, mesmo sem investimentos, buscassem reforços pontuais, e isso tem acontecido, e de repente, de uma rodada para outra, você acaba ficando sem Caio César, sem Martínez, como aconteceu e desde o início, agora André, Bidon, ontem, sem Charles, inclusive no treinamento. Alan, que chegou, fez apenas 30 minutos de trabalho e já se dispôs, já se colocou em condições de poder estar em campo. Então, assim, as dificuldades são muito grandes no dia a dia. Tivemos problemas com Bahia também, garoto da base, que poderia estar hoje no nosso grupo. Charles era uma incógnita, mas graças a Deus alcançou uma recuperação. Então é para vocês verem que quando a gente fala de ter um elenco um pouco mais composto, é em razão de tudo isso que nós passamos, e não será diferente daqui para frente. Nós teremos com certeza dificuldades na montagem, na recomposição de um time para o outro, de uma quarta para um domingo, de uma quinta para um domingo, e isso infelizmente é o que vai acontecer com muitas equipes dentro do futebol brasileiro, em razão dessa mudança que aconteceu e que nós entendemos, benéfica a todos, porém que vai levar um tempo para uma adaptação completa de todos nós. Esses 10 dias é do Bidon ou do André? Não, eu estou colocando os dois na mesma condição. Dorival, boa noite. Aqui, Marco Belo, Rádio TMC. Queria saber se o Alan é aquele primeiro volante que você pedia para a reserva do Ranielli, ou para disputar a posição com o Ranielli, ou se ele é um segundo volante, você ainda precisa de um primeiro volante. E também se você já conheceu um pouco mais do Zacarias, que na última coletiva você falou que não conhecia muito dele. Eu acho que com relação ao Zacarias, a gente vai conhecendo aos poucos. É um jogador que está ainda num processo readquirindo uma melhor condição física, e nós estamos tentando acelerar esse processo, já inserindo alguma coisa de bola.
Tudo é questão de tempo agora para que o tenhamos nas melhores condições e ele à disposição para poder aí ocupar o seu espaço, brigar pela sua posição. A expectativa é muito positiva em relação a tudo isso. O Alan, nós sempre o vimos como muito mais como um primeiro homem, né, de marcação, teoricamente, na mesma função que o Ranieri. Mas eu acredito muito no Alan, que ele tem muito mais a acrescentar, muito mais a crescer, talvez, numa outra função. Então, pode ser que variemos um pouco, alterando dentro de uma necessidade, dentro das dificuldades que teremos, mas um jogador que, com certeza, se adapta muito bem e vai ser muito importante para o crescimento e a melhora da nossa equipe. Dorival aqui, boa noite. Rafael Jacobucci do Portal Meu Timão. Ainda sobre o Breno Bidon, né? Ele aparentemente sentiu incômodo no clássico contra o Palmeiras e atuou praticamente 88 minutos no derby, né? Poderia ser evitado caso ele não atuasse tanto esse tempo no jogo contra o Palmeiras em caso de lesão? Obrigado. Olha, é difícil de mensurar isso. Nós consultávamos o jogador, ele estava botando a mão na coxa, mas falava que estava suportando, então você não sabe o que é, não tem como medir a sensação de um atleta. Nós questionamos a todo instante, inclusive no intervalo, como que ele estava, mas ele disse que estava bem, que retornaria, que aquilo vinha acontecendo já há algum tempo, em alguns momentos ele sentia. Acabou que depois da partida, no dia seguinte, ele teve aí sim a condição agravada, naturalmente em razão da partida, mas nós questionamos, nós fizemos o nosso papel de perguntarmos se ele estava suportando, se estava com algum problema mais sério, e a percepção aí é do atleta, não tem como você interferir, a não ser que você tome uma medida drástica. E como ele vinha atuando, como ele vinha jogando, era impossível fazer uma alteração naquele momento, na dúvida se realmente aquilo estaria interferindo no rendimento dele, que não vinha acontecendo pelo nível de atuação que ele teve. Então é muito complicado, você não tem como mensurar dentro de campo aquilo que esteja acontecendo com um atleta ou outro. Dorival, aqui, boa noite, Henrique Filhote, Central do Timão. Dorival, você já citou o nome dele nessa coletiva, então é impossível não perguntar. Você citou o Renan Bloise, então todo mundo fala muito do trabalho do Marcelo Paz, fala dos seus pedidos por alguns atletas em específico, mas eu queria saber como é que é a importância do Renan Bloise e como é que tem sido esse trabalho com ele que já estava desde o ano passado, mas agora numa função um pouco mais pública do que anteriormente ele ocupava. E um pouco diferente da que ele executava no ano anterior. Ele está muito mais próximo do dia a dia de campo, muito mais próximo do Marcelo, que com frequência é natural isso, tenha outros afazeres além, né, das observações de campo. E o Renan hoje é uma pessoa que fica muito mais nesse setor do que propriamente na definição de nomes, como foi colocado aí nesses últimos dias, envolvendo o nome do Renan em muitas situações que não são verdade. Então, assim, eu acho que nós temos lá todos funções muito próximas ao Marcelo. Nós, a todo momento, estamos conversando com o Marcelo, pontuando tudo aquilo que acontece, tática, técnica, tudo que envolva os jogadores e comissão, de um modo geral. E naturalmente, eu acho que cada um dentro do seu setor, mas que vem sendo muito importante no desenvolvimento desse trabalho. Renan é um profissional de muito bom nível, já tive com ele no Flamengo, sempre muito discreto, muito responsável, um trabalhador, um cara que acrescenta muito a todos nós, e eu tenho certeza que o próprio Marcelo foi muito bem recebido e muito bem abastecido com informações desde o primeiro dia que aqui chegou, porque o Renan é um cara que, desprendido de toda a vaidade, está ali para trabalhar, para ajudar, para auxiliar a nossa equipe, e eu acho que esse é o papel que ele tem feito e executado muito bem. Dorival, aqui à sua direita, Lucas Belotti da Rádio Band News FM. Queria te ouvir sobre o jogo. Você várias vezes no ano passado falou, né, o quanto lamentava momentos em que o Corinthians jogava 70, 80 minutos de bom futebol, o adversário às vezes tinha 10, 15 minutos e conseguia fazer o gol. Hoje foi um pouco ao contrário, o Bragantino começa bem, o Corinthians consegue sobreviver, entre aspas, né, resistir,
e depois faz um grande jogo, vence por 2-0. Queria te ouvir sobre esses dois momentos do jogo e principalmente o que mudou daquele começo de jogo de dificuldade para o segundo tempo, onde o domínio foi amplo e a vitória veio com 2 gols. Bom, a parada do jogo foi importante, mudamos o posicionamento. Naquele momento, trocamos o Ranieri a função com o Carrillo, adiantamos um pouco mais o Ranieri para que ele pudesse ser um homem mais de combate, um pouco mais agressivo naquele setor. O Carrillo já ficou com a proteção à frente da área e uma iniciação qualificada que ele possui. Isso daí fez com que nós pudéssemos adiantar um pouquinho mais, principalmente Bidu pelo lado, já saindo com um pouco mais de posse. Chamamos uma saída com 3 homens para que alterássemos um pouco e criássemos uma dificuldade ao time adversário, que marcava muito bem a nossa saída com apenas 2 homens. Os nossos laterais começaram a desafogar um pouco, tivemos um ótimo trabalho de flutuação do Memphis e Garro, que às vezes infiltrava muito em cima da última linha, começou a vir um pouco mais para ser esse elo de ligação entre a nossa linha defensiva, meio e ataque. Eu acho que alterando isso, nós tivemos um pouco mais de bola, tivemos muito mais posse, tivemos mais aproximação, facilitou para que pudéssemos marcar e ao mesmo tempo para que tivéssemos possibilidade de jogar. Eu acho que a gente tem que salientar também as qualidades da equipe adversária, uma equipe que não perdia ou não perdeu ao longo desse ano. Poucos gols foram tomados pela equipe do Bragantino, uma equipe que vem evoluindo, um processo de evolução muito grande com Osmoldo Mancini, e isso tudo aí para nós, em razão das dificuldades da última partida, daquilo que nós jogamos e talvez tenhamos deixado de fazer o resultado que teria sido fundamental. Nós hoje precisávamos de muito desse resultado e com uma boa atuação da equipe, acredito eu, que não expressiva tecnicamente, mas uma atuação convincente de uma equipe que procurou o gol a todo momento, mesmo que tenha iniciado com alguns desacertos, não se encontrando de repente, porém, no reajuste, eu acho que nós retomamos as condições da partida. Professor, boa noite. Júlia Fernanda, da Rádio Craque Neto. O Hugo hoje alcançou uma marca muito importante, igualou ao Gilmar ali em terceiro lugar, entre os maiores pegadores de pênaltis, né, da história do Corinthians. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância, né, e do Hugo Souza para o elenco do Corinthians. Eu acho que ele foi fundamental na definição do resultado, pegou uma bola crucial para aquele momento da partida. Não tenho minhas dúvidas em relação ao pênalti. Pode ser que tenha acontecido com o ângulo de visão que nós tivemos e as observações que nós fizemos no banco. A impressão que deu é que não havia sido, mas foi anotado. Ele fez uma brilhante defesa e aquilo nos ajudou muito. Fico feliz por ele ter atingido um número como esse, principalmente chegando próximo ao Gilmar, que foi um dos grandes goleiros que eu vi atuar na minha vida. Boa noite, Dorival. José Eduardo, da Agência Timão. Bom, nessa semana o Corinthians oficializou a renovação de contrato com o Angileri. Então, gostaria de saber quando o senhor pretende quando gostaria de ter ele à disposição, se já ele pode estar à disposição do Corinthians para a partida contra o São Bernardo pelo Paulista? Eu gostaria de tê-lo para ontem, mas infelizmente é a mesma situação dos jogadores que chegaram por último. Nós teremos que ter um cuidado um pouco maior para que possamos primeiro condicioná-los, aí sim, a partir daí, temos todo o grupo em condições de poderem estar brigando aí e atuando. Boa noite, Dorival. Aqui, Gabriel Oliveira, do GE da Globo. Queria uma atualização sobre reforços, né? Toda a coletiva a gente pergunta, e aí agora entre saídas e chegadas, o que você espera mais para essa equipe? O que ainda precisa reforçar agora com esses 3 novos nomes chegando aí para o seu elenco? Obrigado. Eu acho que tudo está sendo feito com muita tranquilidade. Eu acho que a gente tem que enaltecer a maneira como o Corinthians tem trabalhado. Pouquíssimo investimento. No momento em que todas as equipes estão buscando investimentos e contratando com
além de um número, um número relativo de jogadores, buscando aí ótimas opções no mercado e investindo, todas as equipes investindo valores muito altos, e nós estamos trabalhando com essa condição. Por isso que eu valorizo muito aquilo que tem sido feito aqui dentro, porque nós estamos conseguindo melhorar a capacidade do nosso elenco, com baixíssimo investimento e acreditando muito nas soluções que estão sendo encontradas pelo nosso departamento de futebol, comandado aí pelo Marcelo. Boa noite, Dorival. Aqui, Diego Fernandes, Rádio Coringão. Gostaria que você avaliasse a partida do Rodrigo Garro, ele que foi muito criticado após o último derby, né, após o último jogo, ele que acabou perdendo a bola daquela partida onde ocasionou o gol do Palmeiras, e hoje ele voltando para a equipe titular, fez até uma assistência no gol do Gabriel Paulista. Queria que você avaliasse a partida do camisa 8 do Timão. Obrigado. Não, eu acho que nós temos que ter um pouco de paciência. Garro teve 2 lesões muito sérias no ano passado, não foi um grande ano. Nós todos vimos como foi o ano de 2024 dele, um jogador que se destacou em todos os sentidos, em todos os aspectos, chamando a atenção de todos nós que acompanhamos futebol. Eu acho que a questão de paciência, um pouquinho dele voltar a ter uma confiança maior nele próprio, porque jogar futebol ele sabe. Tudo é questão de tempo, vamos aguardar. Houve um erro no domingo, aconteceu. Só que futebol é coletivo, infelizmente aponta-se sempre. Amanhã também ele vai ser decisivo, vai definir um jogo, mas também não será o principal responsável. Então, por isso que nós temos que ter sempre um equilíbrio, tanto positivo quanto negativamente, em relação às nossas avaliações, pois sempre... e somos acostumados a fazer isso, jogado nas costas de um único profissional, tudo aquilo que acontece de repente em determinado clube, e nem sempre é assim. Dorival, boa noite. Vinícius Naza, Dimensão Esportiva. No último ano foi muito questionado, não questionado, mas cobrada a presença do trio Garro e Yuri Memphis, e hoje, mais uma vez, você pode contar com eles, mas os gols saem da defesa. Gabriel Paulista e o Matheus Bidu. Como que, até como você salientou bem, o jogo muito bem feito pela equipe do Bragantino, como fugir das bolas tão presas no meio de campo para essas bolas mais alçadas, como fugir dessa questão tática adversária em um momento que o Corinthians precisava realmente sair com os 3 pontos? Nós tivemos 13 oportunidades, 13 chutes em gol. Eu acho que isso daí mostra que nós procuramos botar a bola no chão. O trabalho de bolas paradas tem sido fundamental e nós temos destravado muitos jogos em razão do trabalho que nós estamos desenvolvendo. Eu acho que isso daí é fruto muito do trabalho do Aurélio, do Pedro e do João, que se responsabilizam por isso. Pedro Sotero, que comanda a nossa equipe, e ele que desenvolve a maioria das nossas jogadas, tanto marcações quanto jogadas de ataque. Eu acho que isso daí tem nos ajudado, tem nos auxiliado. Porém, a nossa equipe não deixa de botar a bola no chão. O Corinthians joga. Podem falar o que for, mas o Corinthians é uma equipe que tivemos hoje aí, no primeiro tempo, eu não tenho dúvidas, mas nos aproximamos aí de quase 70% de posse de bola. É isso? Então, é uma equipe que bota a bola no chão, que procura jogar. Nós encontramos uma defesa que tomou apenas, se não me falha a memória, 2 ou 3 gols nesse ano. Mais 2 na noite de hoje. Então, assim, é um time muito consistente. E nós temos que entender que mesmo no momento em que talvez não estivéssemos brilhantes tecnicamente, mas fomos uma equipe efetiva e que procurou o gol a todo momento, destravando o jogo numa bola parada, que faz parte. Faz parte das soluções que se buscam em uma partida de futebol. Dorival, aqui, boa noite, Matheus Ribeiro da TV Globo.
Ainda sobre isso da questão defensiva, né? No ano passado, o Gustavo Henrique foi muito importante em bolas aéreas também. Foi um dos jogadores que sempre chegava ali também, conseguia deixar seus gols. Nesse ano, o Corinthians começa com o Gabriel Paulista tendo também essa posição ali, né, no ataque, quando ele sobe para cabecear, já marcando o seu segundo gol com a camisa do Corinthians. Eu queria que você falasse um pouco da importância de sair daqui hoje com a defesa sem ser vazada, né, com o Hugo também, enfim, defendendo o pênalti, mas, para além de tudo, uma defesa que foi importante no ataque, com gols de Bidu, com gols de Gabriel Paulista, e dessa defesa marcando presença cada vez mais no ataque também, ainda que o Corinthians tenha essa posse de bola, como você falou, mas fazendo essa pressão com os zagueiros também. Eu acho que é um detalhe importante. A nossa equipe tem se mostrado muito consistente, mesmo em algumas derrotas que nós tivemos, desde o ano passado isso, mas ela se mostra muito consistente. Para mim, eu pontuo o equilíbrio coletivo que a equipe vem buscando, atuações individuais numa crescente. Quando eu cheguei aqui, o Bidu era o terceiro jogador da posição, o Mateuzinho não vinha num bom momento. Hoje são dois jogadores aí que eu não tenho dúvidas que estão sendo observados futuramente, uma possível daqui, quem sabe, para essa edição ou num futuro bem próximo aí, até uma possibilidade de seleção, pelo crescimento que eles vêm tendo, pela regularidade que vem mantendo. O Mateuzinho hoje se apresenta aí como um dos melhores laterais do país, Bidu se destacando em todas as partidas desde o ano passado, Bidon num crescimento que impressiona. Então, assim, eu acho que isso pontua o trabalho que vem sendo desenvolvido coletivamente, encontrando situações importantes, fazendo com que o crescimento de alguns jogadores aconteça. Eu acho que essa é a nossa preocupação. O mais importante é que coletivamente nós estejamos sempre bem. E para que isso aconteça, quanto mais composto for o nosso elenco, naturalmente, voltando àquela pergunta lá atrás, mais condições de podermos revezar de uma partida para outra, recuperando boa parte do grupo e estando nas partidas seguintes em totais condições de podermos jogar dentro das nossas melhores condições. Obrigado, Dorival. Boa noite a todos. Essa, portanto, a análise do técnico Dorival Júnior a respeito da vitória sólida do Corinthians por 2-0. E agora, hora de virar a chave pelos lados alvinegros, porque no domingo o Timão tem pela frente o São Bernardo às 8h30 da noite no estádio 1º de Maio. Vale lembrar que o Timão ainda não tem vaga assegurada no mata-mata do Campeonato Paulista e joga pela classificação e também para assegurar mando de campo em eventuais quartas de final. Portanto, é um jogo de grande importância ao Corinthians. A ver como estará a condição física desses atletas, os titulares, considerados titulares, que jogaram os 90 minutos na quinta-feira. O Timão entra em campo para se assegurar no mata-mata do Paulista e buscar, quem sabe, a segunda taça consecutiva do estadual. Portanto, da Neoquímica Arena, é isso, Capri. Volto com você na programação da Bandeirantes no apito final. Boa, Fabiane, Alexandre Pretzel e o trabalho nos vestiários do Corinthians depois dessa boa vitória por 2-0. Dorival Júnior, é bom vencer, né, Dorival Júnior? Você passou poucas e boas no Corinthians e as vitórias dão calma, dão tranquilidade e principalmente fortalecem o time. E é bom ouvir o Dorival aí mais calmo, mais tranquilo, agora dono da situação, porque passou poucas e boas no Corinthians, o Dorival Júnior. Agora, que falta fazem o Bidon e o André nesse meio de campo do Corinthians, hein? Vão fazer muita falta, muita falta. Eram os dois principais jogadores do Corinthians, os dois principais atletas corintianos, e numa infelicidade tremenda o Corinthians perde os dois de uma vez. E não vai ser por pouco tempo não, né? Algumas semanas aí os dois vão ficar fora do time do Corinthians, é um baita prejuízo. Baita prejuízo. Se o Corinthians for às finais do Paulista, quem sabe, né? Então torcer aí para que eles possam os dois se recuperar, porque o Bidon e o André fazem muita falta ao time do Corinthians. Mas agora, atenção, Michel Lopes. Agora eu quero o hino do Santos, o hino do Peixão. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Isso, muito bom, mas só que não tá bom, né? Porque o Santos perdeu pro Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Minha gente, eu vou falar uma coisa, olha, a gente vai ouvir muita reclamação
na sequência aí no trabalho do Everton Ramos, o gramado da Arena da Baixada. Certamente nós vamos ouvir muita reclamação e reclamações justas e merecidas, porque é uma vergonha que a CBF autorize jogos num pasto, não é um campo, não é um gramado, é um pasto, o que nós vimos essa noite lá na Arena da Baixada em Curitiba. E aí vocês vão me dizer, mas o gramado sintético não é exatamente porque o gramado natural esburaca, o gramado natural é difícil a manutenção, o gramado sintético não é exatamente para prever esse tipo de problema? É exatamente para isso. Só que lá na Arena da Baixada não está acontecendo isso. O Atlético já disse que vai reformar o gramado no meio do ano, na pausa para a Copa do Mundo, mas os times que vão jogar lá não têm culpa. Aliás, nem os jogadores do Atlético têm culpa, porque os próprios jogadores do Atlético admitem que o gramado está ruim. Mas quem vai jogar lá não tem culpa disso. A CBF deveria impedir jogos na Arena da Baixada enquanto o gramado estiver nessas condições. Se o Atlético quer reformar o gramado no meio do ano, tá tudo certo. Arruma outro estádio para jogar. A CBF não pode permitir esse tipo de coisa. Joga contra o produto, joga contra a saúde dos atletas. Esse gramado sim pode machucar jogador. Esse machuca. O gramado sintético, o gramado artificial de boa qualidade não machuca. Mas esse da Arena da Baixada, esse machuca. Aí eu concordo com o Neymar e com o Gabriel. Aí não dá pra jogar lá. É uma vergonha, um vexame. A CBF deveria tomar providências em relação a isso. Mas o Santos tomou um castigo, não é? Tomou o gol da vitória, o segundo gol o Atlético fez já nos acréscimos da partida. E o Santos, em 9 pontos disputados, tem apenas 1. Isso é preocupante demais. E o Everton Ramos vai trazer agora o trabalho da reportagem Bandeirantes, depois de Atlético 2, Santos 1. Fala aí, Everton! Fala, Capri, abração pra você, pro ouvinte ligado com a gente aqui no apito final. É um começo de temporada e de campeonato brasileiro que vai deixando o torcedor do Santos cada vez mais preocupado. Na Arena da Baixada, em alguns momentos, o torcedor acreditou que a virada e a vitória fosse possível. Mas, no finalzinho, no apagar das luzes, Viveiros garantiu o gol da vitória do Atlético Paranaense. Santos que voltou à Arena da Baixada após 3 anos. O último duelo entre eles havia sido no Brasileirão de 2023, já na reta final, um dos jogos que acabaram culminando com o rebaixamento do Santos naquela temporada. O Santos vai até a Arena da Baixada sem Gabriel Barbosa e sem Neymar, ambos preservados, e acaba então saindo derrotado. Após 3 jogos neste Campeonato Brasileiro, o Peixe ainda não soma vitórias. Apenas 1 ponto de um empate e 2 derrotas. As 2 derrotas fora de casa, ou seja, o sinal de alerta começa já. E que terminou na temporada passada, na reta final do Campeonato Brasileiro, perseguiu o Santos durante toda a temporada. Já começa também com este sinal ligado em 2026. O Atlético Paranaense saiu na frente no comecinho do jogo após um pênalti bobo do Zeivaldo. Em uma jogada pelo lado direito, um cruzamento, o Zeivaldo começa agarrando ali o Viveiros, derruba o atacante dentro da área, o agarra-agarra começa do lado de fora ainda, só que o árbitro sinaliza pênalti, penalidade marcada, e aí o Atlético abre o placar com o Julimar de pênalti. O Santos logo depois consegue empatar a partida numa jogada no meio campo, um vacilo da defesa do Atlético Paranaense ainda no campo de defesa. O Miguelito faz uma bela jogada, a bola sobra para o Tassiano da entrada da área, ele bate no canto esquerdo do goleiro Santos para deixar tudo igual, 1-1. E aí no segundo tempo tiveram alguns momentos que o Peixe foi superior e no contra-ataque chegando a quase virar o jogo. O Moisés fez a sua estreia, entrou no segundo tempo, fez ali uma jogada, conseguiu um chute cruzado para uma bela defesa do Santos, o goleiro do Atlético Paranaense, mas aí então no finalzinho veio o castigo em um gramado muito ruim, um gramado sintético que chamou a atenção
pelas muitas áreas defeituosas ali, de instabilidade no gramado, que pareceu inclusive um lamaçal em alguns pontos. O Santos acabou derrotado em uma jogada, a bola chutada rasteira em diagonal, um leve desvio do Viveiros, e a virada veio aos 46 minutos do segundo tempo. A virada não, o gol da vitória do Atlético Paranaense, que saiu na frente, que conquista em 2 jogos até então a segunda vitória da equipe em 2 jogos neste começo de Brasileirão. O Atlético tem um jogo em Aveiro que acontece na quinta-feira da semana que vem contra o Corinthians na mesma Arena da Baixada. Já o Santos então chega a este recorte negativo e que deixa o Vojvoda com um sinalzinho ali mais pressionado, tá? Ainda que tanto o Marcelo Teixeira, presidente do Santos, quanto o Alexandre Matos, diretor de futebol, comentassem nas últimas entrevistas que o trabalho de Vojvoda é um trabalho sólido e que ele não é pressionado, nos bastidores do Santos, nomes começam a ser ali veiculados, começam a ser citados. É o caso de Cuca, e ainda mais nesta quinta-feira, o caso de Jorge Sampaoli. A gente lembra que ele era o primeiro nome que a diretoria do Santos queria trazer no meio do ano passado, antes mesmo do Vojvoda. O Vojvoda não era um plano A, e o Sampaoli foi demitido hoje do Galo, do Atlético Mineiro. Então a pressão e o sinal do Vojvoda devem estar ainda mais ligados e atentos após mais um péssimo resultado da equipe na temporada 2026. Vamos então ouvir o que disse o técnico Juan Pablo Vojvoda após mais uma derrota na temporada. Boa noite. Eu queria que você pudesse, além do jogo, que eu sei que você vai fazer a leitura do que você achou do jogo, mas se você pudesse nos explicar, por favor, por que Miguelito e Bontempo foram substituídos no segundo tempo. Em tese, não parecia cansaço, os jogadores de 21 anos, né, que não aguentam talvez 90 minutos, aparentemente não sejam cansaços. Então, o que você pensou quando tirou esses 2 jogadores que pareciam fazer uma boa partida? E também as entradas de João Basso e Lautaro, né? O João Basso, ele volta a ter minutagem e, mais uma vez, ele faz parte de um lance que o Santos toma gol diretamente. Foi assim com o São Paulo e hoje aqui em Curitiba. Queria que você explicasse essas 2 movimentações que você fez de substituição, por favor. Bem, boa noite. Boa noite. En cuanto a primera pregunta sobre Bontempo, Caimbre, ¿sí? Y eu veía que analizaba desde afuera o rendimento dele começava a baixar, ¿sí? E o Miguel tamén, eu vi que no segundo tempo ele não teve tanta participação como no primeiro, ¿sí? Mas hicimos una mudanza, no sé si fue en minuto 20, 25, entonces para yo, y esa mudanza, ¿quién fueron? Fue Moisés y fue Barreal. Entonces, mudamos para mejorar, y hallo que en esos momentos mejoró Chime. Entonces, hallo que no es una crítica a los jugadores que entraron, hallo que esa mudanza, no porque yo faço esa mudanza, sino esa mudanza se hizo para ganar el juego o para mantener ese volumen que estaba bailando, ¿sí? Más en cuanto a Bontempo es eso también, él hizo un desgaste grande y esa es la explicación. En cuanto a la sustitución de Basso, él quería fechar o partida, ¿sí? Porque muchas veces no fechó partidas con 3 zagueros, digo, bueno, jugamos fuera de casa, fechamos partida. No sé si él tuvo una intervención directa en el gol, ¿sí? Hay una secuencia de errores en el gol, y yo no sé si él está en el primer plano, ¿me entiendes? Entonces, vamos a ser justos y no a decir, bueno, o analizamos la historia de él, o analizamos el partido de hoy, ¿me entiendes? Eso. Yo no por defender a un jugador, mas estamos analizando, usted me pide, el partido de hoy. Si analizamos la historia, bueno, son cuestiones que entran en otro terreno. ¿Se comprende, Felipe? ¿Sí? Professor, queria que você explicasse por que o Lautaro não joga todas, ou titular, ou vem do banco. Por que ele joga tanto? O que ele te entrega? Ele, não sei, gol, assistência, o que ele te dá de positivo para jogar todas? E como anda a busca para o zagueiro?
Se a gente ficar aqui fora ver que o Santos está precisando de zagueiro, vocês conseguem enxergar isso muito mais claramente. Bueno, vocês están apuntando a jogadores específicos y eu acho que no es legal eso para responder eu tengo que defender a meus jogadores. Si você quiere una opinión, ¿me entiende?, de un jugador en concreto que o recibimos o críticas, porque verdad, a torcida no gusta de este jugador, ¿a vos se gusta ese jugador? Tampoco. Lautaro no gusta, no gosto. Bueno, está bien, la opinión es para eso. El partido pasado jugó 5 minutos, ¿sí? No viene jugando de titular tampoco. Hoy entró 10 minutos, 7 minutos, ¿me entiendes? Eu que quería, Ronnie, ¿me entiendes? Hizo un desgaste grande, eu fiqué con una línea de 5, 3 volantes, ¿sí? Y 2 a frente, que es la característica de Lautaro. Es un jugador rápido, ¿me entiendes? Con espacios, Moisés también, ¿sí? Y bueno, en cuanto a eso, ¿qué otro jugador de esas características para jugar fuera de casa, con espacios y velocidades, eu tengo, aparte de, dígame? Bueno, entonces eu tenía Juninho en o banco, no sé si era partida para él hoy, ¿me entiendes? Juninho es un jugador más de drible, más de quebrar defensas fechadas, ¿entendido? Para jugar a ese espacio, es Lautaro, es Ronnie, puede ser Tassiano un poco más de juego aéreo, de primera bola, ¿entendido? Esa fue la razón por escoger a Lautaro, ¿sí? Más, no es que yo comprendo todo, más o señalar a un jugador y decir, este es, ¿cómo se llama aquí? O chivo expiatorio, el culpable. Él es el culpable, ahora es este. Entonces, bueno, hallo que o perdimos o juego todos. ¿Cuál es la otra pregunta? Bueno, zaguero cometió un error, sabemos eso, sí, y cuando... Vamos a estar atentos en el mercado. No es fácil el mercado, mas estamos con atención a eso. ¿Sí? Boa noite. Rafael Dias, do lado do podcast. Nós da imprensa aqui, assistindo o jogo, transmitindo o jogo, quase entendemos que o Santos não foi tão mal, o Atlético Paranaense não foi tão melhor que o Santos, como todo no jogo. Mas que o Santos sofre muito. O Santos sofre muito no jogo. O Santos não passa essa confiança, essa consistência. Tanto é que nos últimos 5 minutos o Atlético martelou e acabou fazendo a bola para o Santos não matou. Moisés, nós acreditamos que esse jogador Moisés seria um pedido seu, por sinal, acho que é um baita jogador, uma boa contratação. Seria o jogador de finalização, seria o jogador para fazer o Santos sofrer menos no ataque. E a defesa? Por que o Santos sofre tanto na defesa? Bueno, o Santos sufre y primero porque comenzamos a partida abajo de lo que tenemos que comenzar, ¿me entiendes? 5 minutos y habíamos recibido un penalti. Después de ahí, o Chimi acordó, ¿me entiendes? Y comenzó a jugar bola, conseguimos el empate. O segundo tiempo igualado, ¿me entiendes? Con opciones de ellos, más nos tivemos opciones claras. 2 muy claras de Moisés, algo que fue un chute de Barreal o de Igor, que tira Santos también. Bueno, hay que matar este tipo de juegos. Tenemos que tener esa efectividad que no encontramos. Y bueno, cuando no encontramos esa efectividad, tenemos que fechar el juego, ¿sí? En cuanto a lo táctico, yo intenté, últimos 5 minutos, digo, bueno, tivemos 90 minutos para ganar el juego. No tivemos esa posibilidad de ganar el juego con transiciones o con esa efectividad, y bueno, coloco una línea de 5, vamos a fechar el juego y coloco 2 jugadores rápidos a frente, Moisés y Lautaro, que corran para, bueno, no sé si Atlético martiló tanto a Santos. El Santos contraatacaba y hacía daño también. Bueno, esa fue mi estrategia o mi lectura de juego durante el juego, ¿sí?
vamos ter mais uma parada agora depois do domingo, vamos ter mais uma parada agora, vai ter mais um tempo para os próximos jogos. Você pretende trabalhar mais isso? Pretende trabalhar mais com Moisés como titular da equipe ou não? O Moisés va a estar disponible. Eu conheço a Moisés. También es verdad que vamos a recuperar otros jugadores. Estamos aguardando a Neymar principalmente, ¿sí? Y vamos a tener variantes ahí a frente. Tenemos Ronnie, tenemos, bueno, está Gabriel también, está Moisés, está Juninho, está, bueno, ahí es estrategia y sentir a ver quién es el jugador que está en el mejor momento para determinada partida. Marcelo Xavier da Rádio de Ferro. Queria te perguntar, o Santos hoje sofre mais 2 gols novamente e tem um número alarmante aí nesse começo de temporada de gols sofridos, né? São 14 gols sofridos em 10 jogos na temporada. Queria te perguntar o que você acredita que tem mais pesado nessa fragilidade defensiva e também te perguntar sobre o Gabigol. Chamou muita atenção que durante essa temporada ele não foi relacionado em nenhuma das partidas do gramado em que a equipe do Santos atuou em gramados sintéticos. Queria te perguntar se isso é uma opção do jogador, se parte de algum acordo com a diretoria, ou se é algo realmente a poupança do departamento médico ou algo tipo um critério mais desenvolvido. Bueno, en cuanto a los goles o recibidos, sí, concordo que hemos recibido goles en los últimos minutos y en los minutos iniciales de esta partida también, que hay que corregir. No sé si es una corrección o táctica, si no es una corrección de concentración, de atención, de estar ligado desde los primeros segundos hasta el último minuto de juego, ¿sí? En cuanto a Gabriel, estamos procurando o mejor condición física, ¿sí? En cuanto al departamento médico, estamos en comunicación todo el día con el departamento médico. Bueno, este tipo de gramado no favorece a la condición física de él, porque él está con unos pequeños doors, ¿sí? Que bueno, que esto va a acrecentar, ¿sí? Entonces, fue una indicación también de departamento médico. Última pergunta. Boa noite, Voivoda. Aqui à sua direita, Alexandre Senechal, da Bandeirantes. O Neymar fez um tweet logo no início do jogo dizendo que jogar bola num gramado como este aqui da Arena da Baixada era praticamente impossível. Eu queria saber a sua opinião sobre isso e também se isso foi falado no vestiário, a opinião do grupo sobre o gramado da Arena hoje. Bueno, sin modo de crítica, y si es una crítica constructiva. Acho que Atlético Paranaense eu conheço también o CT de Atlético y las condiciones de todo, ¿sí? Y bueno, está entre los CT y entre el campo estadio de uno de los mejores de Brasil. Más hoy vi o gramado en unas condiciones, yo vine muchas veces desde el año 2021 aquí, y hoy asistí a un gramado que estaba castigado, que no estaba bom, y es verdad. Entonces eso para la salud de los atletas no es bom, no rolaba la bola como en otras oportunidades. Bueno, el desgaste mismo de los años que pasan, ¿me entiendes? Yo que sin entrar en un confronto, no es mi intención, es lo que yo vi, un club con una capacidad en cuanto a estructura muy boa, y en cuanto a principal, que es gramado, vi por debajo de lo que yo había asistido en otros años. Tá, e o Santos que retorna ainda hoje para São Paulo, tem um voo retornando para o estado de São Paulo. Amanhã treinos normais, sábado também, para ir a preparação para a rodada final do Campeonato Paulista, duelo contra o Velo Clube, 8h30 da noite. Duelo no domingo que deve contar com o Gabriel Barbosa e também
será a estreia de Neymar na temporada 2026. Ele que não viajou com o elenco para o Paraná vai ter a oportunidade de estar em campo, deve fazer a estreia no domingo nesta rodada decisiva de Paulistão. Comentei do Moisés que fez a estreia, foi anunciado na quarta-feira, fez a estreia nesta quinta-feira e amanhã, 3 da tarde, no CT Rei Pelé, será apresentado à imprensa o novo atacante do Santos que veste a camisa 21, Moisés, que chegou do Fortaleza com passagens pelo futebol catarinense, pela Ponte Preta, pelo futebol mexicano. Fez uma partida ali, jogou cerca de 30 minutos na Arena da Baixada, levou perigo ao goleiro adversário em algumas oportunidades e vai falar pela primeira vez como novo atacante do Peixe. Muito bem, tá aí o Everton Ramos e o trabalho da reportagem Bandeirantes depois desta vitória do Atlético Paranaense sobre o Santos por 2-1. Que vitória doída, hein? Vitória sofrida aí que deixa uma marca aí dolorida no time do Santos. Vamos ver os desdobramentos, né? Porque o aproveitamento do Vojvoda não é legal. O Santos não vai dispensar o Vojvoda às vésperas de uma decisão como o Santos tem nesse domingo contra o Velo Clube na Vila Belmiro, para avançar a próxima fase do Campeonato Paulista. Aliás, jogo que terá a transmissão da Bandeirantes nesse domingo, 8h30 da noite, hein? Ulisses Costa vai transmitir Santos e Velo Clube. É um jogaço. Será que teremos Neymar? Ê, Neymar, Gabriel, vocês têm que jogar, rapaziada. Ô, Neymar, tem que jogar, Neymar. Gabriel, tem que jogar, Gabriel. O Santos tá precisando de vocês. Vamos pro jogo, rapaziada. Vamos lá. Neymar, se você jogar 20 minutos, já ajuda muito. Vamos lá, se esforça aí. Tá na hora. O Santos precisa de mais. E já não tá nos pés do Santos, né? Porque tem que vencer o Velo Clube e ainda torcer ali por uma combinação de resultados. Mas a gente vai contar essa história no domingo para todos vocês. Vem aí, mais uma sexta-feira, coisa linda! Estaremos juntos aqui na programação da Bandeirantes, logo mais às 7h30 da noite no Esporte em Debate, comigo, com Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, o João Paulo Capelani. Nós vamos falar muito mais desta terceira rodada do Campeonato Brasileiro e já fazer aquela projeção para a última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista, todos os jogos no domingo, 8h30 da noite. Produção do apito final do Guilherme Agrela, com Michel Lopes na mesa de som, Roberto Dias e Beto Rebeck na central técnica, Alexandre Marques no switcher. Tenham todos uma excelente sexta-feira. Tchau, São Paulo! Tchau, Brasil! Aqui deu. Apito final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.